Atenção, os episódios de entrevista do Mundo Freak têm como objetivo agregar novas visões. Buscamos a diversidade de opiniões para enriquecer todo tipo de debate. Por isso, as falas do convidado podem não refletir com a nossa visão de mundo, mas entendemos a importância de serem ditas. Porque tudo isso, na real, é muito estranho, cara. Eu não falei, mas é assim, é como se eu vivesse dentro de um filme de terror. Imagina tu viver num filme de terror, com seitas satânicas te perseguindo, e demônios, e no caralho, o que é isso? É um saco. Mas é a minha cara e é o que eu vim pra isso, e eu, no fundo, me divirto muito. Né? Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Estamos aqui no Mundo Freak Confidencial para uma entrevista fantástica com um cara que eu acompanho o trabalho já tem bastante tempo. Durante muito tempo eu tava tentando marcar essa entrevista, mas, como diz o Gandalf, né? Nenhum mago se atrasa. O mago tem que chegar na hora que tem que chegar. Então, por favor, antes de qualquer coisa, Antônio, se apresente para os nossos ouvintes, diz de onde você é e com o que você trabalha hoje. Oi, então, eu sou o Antônio Augusto Fagundes Filho, sou autor do Livro dos Demônios e do Guia da Cultura Proibida e do livro de contos Das Profundezas da Noite, um livro de contos de terror de menor importância. Meu trabalho mais sólido é na área da cultura proibida e da demonologia. A minha formação acadêmica é no direito, eu sou advogado, né? Sou formado em direito, mas na minha carteira profissional, meu registro é de jornalista e radialista. Eu gosto de pensar em mim, por outro lado, como um poeta e como um índio perdido na cidade grande, um xamã. Esse sou eu, e tô aqui desde 1961, aprendendo e caminhando por aí, né? A sua história de vida, ela é bastante interessante, né? De todo o material que eu já consumi, de entrevistas suas, de programas, você deixa muito claro, quer dizer, não é claro, mas talvez seja uma interpretação minha, que a sua jornada, ela é muito única, né? Você não participa, pelo menos, pode ser errôneo da minha parte afirmar isso. Eu tenho certeza que você está bem informado, é. Você não fala muito sobre seita, sobre uma iniciação mais oficial dentro de uma ordem. Como é que foi essa história aí? É bem observado que dentro da caminhada as pessoas encontram as respostas nos caminhos, nos ramos e nos rumos mais inesperados, mais a ver com elas mesmas. Eu nunca participei de nenhum grupo, a não ser em determinados experiências mágicas que eu fiz com alguns grupos de magos independentes, mas eu nunca fui filiado a nada, nunca fiz juramento de segredo, nem ninguém me ensinou nada. Quem me ensinou, tudo que eu sou, eu devo ao estresse pós-traumático, ao sofrimento, ao medo, à dor, à solidão e a uma preocupação constante e toda minha com as coisas pequenas. Eu sempre achei que eu via coisas pequenas como grandes e as pessoas não davam a mesma importância. Mas é muito útil salientar que, como tu disseste no começo, a minha história é bastante singular, para não dizer bizarra. O que acontece? Cada pessoa tem a sua especificidade kármica, digamos assim. Cada pessoa tem os seus elementos que lhe favorecem, os seus dons, seus talentos, as coisas em que ela é natural, fluente, orgânica e se dá bem. E todos temos as áreas, as arestas a polir, as áreas onde não somos tão eficientes, a nossa expressão não é tão fluente, tão perfeita. É disso, do meu ponto de vista, que se trata a magia. De ser tudo que a gente pode ser e de ser livre. A magia sem a liberdade não existe. Portanto, desde um ponto de vista assim básico, a magia é um ato extremamente perigoso, não só para o próprio mago, mas também para a própria estrutura da sociedade, enquanto um comportamento subversivo, um comportamento que trabalha no contraditório
do que está estabelecido, a aparência das coisas. Por que estes assuntos se chamam ciências ocultas? Por que um dos 4 verbos da magia é justamente o calar, que corresponde ao signo fixo de Escorpião, como se sabe, né? Querer, ousar, calar, saber, são os 4 verbos. A combinação desses 4 verbos te dá a perfeição que a gente chama de o arcano O Mundo, a coroa dos magos, no tarô, né? É o arcano que mostra o coroamento da obra. A pessoa foi perfeita, foi eficaz, foi impecável, como dizia o Castanheda, né? Que o guerreiro é impecável e não faz nada sem uma boa razão. O guerreiro não se move sem uma razão. Ele não gasta energia sem ter um motivo razoável. E, nesse sentido, eu costumo dizer que eu sou pragmático, que eu sou racional. A minha fé é a dúvida. E se eu acredito no imponderável, no impossível, é porque eu vi acontecer diante de mim. E essa é a parte que eu dizia da especificidade kármica da vida de cada um. A minha vida é assim, eu sou um homem de muita, muita sorte. E sou extremamente grato e agradeço a cada instante pelo privilégio de viver essa vida tão emocionante, tão fascinante, tão cheia de aventuras e descobertas e emoções e perigos. Eu sou tudo o que eu queria ser quando era criança e eu acho que isso é a realização de cada um. Cada um que pudesse realizar o seu sonho de criança, o mundo seria muito melhor. Quando criança eu sabia que as realidades invisíveis eram reais. Eu via coisas que os outros não viam. Eu ouvia coisas que os outros não viam. E isso persistiu a minha vida toda, com exceção de um curto intervalo de tempo, dos 7 aos 14 anos. Foi talvez o único período na minha vida em que eu não estive em contato com outras dimensões, outras percepções, outras realidades, ou o mundo espiritual, ou o plano astral, ou etc, etc. As denominações são inúmeras para esse fenômeno que a gente chama de sobrenatural. Eu não concordo, me permito não concordar com a denominação de sobrenatural, porque eu acho que tudo é natural. A gente é que não conhece a verdadeira natureza, a verdadeira essência da natureza. A realidade nos é imposta de fora para dentro, de cima para baixo, dentro de uma estrutura que nos força a desaprender. Então a criança vê coisas, brinca com os gnomos, mas aí lhe dizem que os gnomos não existem e ela acaba acreditando que não existem e deixa de vê-los. Não quer dizer que eles deixam de existir. Ah, mas você está argumentando de coisas invisíveis que não são perceptíveis a todos. De fato, não são perceptíveis a todos por meio visual, mas por outro lado, são sim perceptíveis a todos que abrirem um livro, porque é impressionante que povos de todas as épocas e de todas as latitudes se refiram aos mesmos fenômenos. Eu gostaria de enfatizar isso aos racionalistas extremos, e aqui, mais uma vez, eu quero me posicionar longe dos extremos. Veja bem, eu não sou um ideológico, eu não estou preocupado em convencer a ninguém, não sou proselitista, pouco me importa o que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Eu sou um anarquista, ou melhor, eu poderia até dizer que eu sou um monoanarquista, porque o meu objetivo é ser rei de mim mesmo e não mandar em ninguém e ninguém mandar em mim. Pronto. É uma boa apresentação, foi um pouco longa, mas eu acho que eu me fiz claro sobre quem eu sou, né? Sim, com toda certeza. Eu acho que daqui o pessoal já sentiu já o que vai vir nos próximos minutos. Chegamos aqui nos recadinhos do Mundo Free Confidencial em um episódio que promete tudo pra ser polêmico. E, cara, primeiramente agradecer a você que tanto baixa nosso podcast e você que nos apoia financeiramente da mesma forma. Lembrando que nossas campanhas de financiamento coletivo recorrente continuam no ar. apoia.se/confidencial, todos os links no nosso site. Inclusive, falando do site, gostaria de fazer um agradecimento especial ao Euler, ao Rulik, ao Thiago de Lima, ao Beber e à Bruna, que ajudaram a deixar esse site maravilhoso. Para vocês que nos acompanhou, a gente estava num momento bem turbulento com relação a ele, casou que a gente teve também alguns problemas com o feed, mas acredito que tudo tenha sido normalizado. Qualquer problema, você entra em contato com a gente e a gente vai fazer de tudo para regularizar para você, tá bom?
Lembrando que, se você tiver com um problema no feed, a gente sempre recomenda desassina ele e reassina o feed no seu agregador. Às vezes funciona, às vezes não. Se não funcionar, a gente também recomenda testar outros agregadores para ver se tá tudo ok, que muitas vezes pode ser problema com o que você tá usando, tá bom? Gostaria de avisar que os ingressos para a festa do Mundo Freak estão acabando, então se você quer estar presente no momento histórico do maior freakout de todos os tempos, você tem pouquíssimo tempo. Lembrando que a festa é dia 13 de outubro e vai acontecer aqui a 3 quadras da estação Marechal Deodoro, aqui na cidade de São Paulo. Então se programem, eu espero que vocês estejam todos aqui, que vai ser divertidíssimo. Todas as atrações estão descritas no post do evento, que vai estar aí no post desse episódio. Um último recadinho antes de eu fazer um anúncio especial é: galera, eu anunciei em todas as redes sociais que o meu livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes está ganhando uma nova edição. Atenção, não é a continuação da história, é uma segunda edição para esse primeiro livro, porque o primeiro ele está virtualmente esgotado, você consegue ainda encontrar em algumas lojas, mas pouquíssimas, e como a gente está planejando lançar o segundo livro em breve, então a gente acredita que as pessoas que não leram a história precisam ter essa oportunidade. Então, caso você queira, lançaremos um financiamento coletivo, olha aí, guardem seus dinheirinhos, dia 4 de outubro para o lançamento da continuação Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, e vai estar lá em um dos kits das recompensas que você pode adquirir, vai estar esse primeiro livro com capa nova, revisão maravilhosa, a gente deu toda uma revisão inteira no livro, cortamos o que não era e ó, vai estar baratíssimo. Nosso primeiro livro era capa dura, edição de luxo, e esse aqui vai estar bem mais em conta pra vocês. E ó, se vocês verem a capa, eu tenho certeza que até quem comprou vai ficar com o dedo coçando, hein? Isso aqui é uma promessa minha, promessa do Mundo Freak. Então, galera, a partir de semana que vem vamos começar o anúncio bruto dessa continuação de Calciferum, que estamos anunciando aqui oficialmente. Cara, estamos aprontando tanta coisa legal, o livro tá ficando tão maravilhoso que, cara, sério, aguardem. E pra finalizar também, temos aqui um recadinho que o Luiz Beber, o nosso filho de codorna, tem aí pra você. Escutem aí rapidinho que a gente já volta com o episódio, que ficou maravilhoso. Estou aqui para falar da maior invenção da podosfera, desde a versão brasileira Herbert Richards e o arquivo de Fita Sem Fio. Minha Mãe é uma Codorna é um podcast diário, ou seja, vai ao ar todos os dias da semana, de segunda a sexta, lançando todo dia um episódio inédito diário. E como isso é possível? Você devia estar se perguntando. Mas é verdade que Beber, Zaniolo e Lucas são invasores do futuro que trouxeram consigo todos os jogos Codornas gravados e existentes em um cyber pendrive. Já que explicar os pormenores de como eles estabeleceram esse paradoxo no espaço-tempo seria muito repetitivo, vou então explicar como funciona o Minha Mãe é uma Codorna. Às segundas e às quintas você escuta o programa pelos feeds, Spotify, YouTube e até iTunes. Para completar a semana com aquele amor de Codorna Mãe, você vai no site e assina o plano Silverlux ou Codorna de Ouro. E imediatamente você ganha mais 3 episódios por semana para ouvir e piratear à vontade. E numa promoção exclusiva do Mundo Freak, e de todo o resto da internet também, na verdade não é exclusiva, durante setembro o seu primeiro mês de assinatura está totalmente de graça. Experimente Minha Mãe é uma Codorna. Novos programas todo dia. Acesse codornacast.com e abrace a codorna que habita em você. Básica, que parece básica, né? Mas eu me debrucei sobre muitas pessoas e cada um me dá uma resposta diferente. E eu queria saber de você, né? O que é magia? Boa pergunta, e acho que realmente a gente tem que começar por estabelecer um parâmetro comum para entender esse fenômeno. A magia é, assim, outra coisa também que eu tenho essa formação na antropologia, que eu
eu estudei por mim mesmo, porque meu pai era antropólogo e tinha uma biblioteca enorme. E eu me debrucei sobre ela, por razões que veremos mais adiante, e com verdadeira paixão, como outros se debruçam sobre a cerveja ou as drogas ou as baladas, eu me debrucei sobre os mistérios e os livros e a antropologia e o folclore e a mitologia na busca incansável da resposta a essas perguntas. E dentro da antropologia a gente vê que a magia é um fenômeno tipicamente humano, um fenômeno que é universal e acompanha a humanidade em todos os tempos e em todos os lugares. Por exemplo, eu gosto de enfatizar que eu não conheço, nunca vi, uma civilização ou um idioma que não tenha termos específicos para bruxo, bruxa, magia, fantasma, anjo, demônio, maldição, gnomo, fada, sereia, né? São temas recorrentes, porque são realidades humanas que acompanham, fazem parte do conteúdo psíquico que é transmitido pela experiência. E a experiência é inevitável. A experiência, ninguém pode vencer a tua experiência. Se o meu amigo, minha amiga ouvinte, que está aí nos ouvindo agora, de repente o copo, ou a caneta, ou o cinzeiro, saírem andando sozinhos por 30 centímetros em cima da mesa, sem razão aparente, você será forçado a explicar isso para si mesmo. Você será forçado a rever o seu próprio conceito de realidade, porque se aconteceu o impossível diante dos teus olhos, não há de ser o Stephen Hawking ou Neil deGrasse Tyson, ou seja lá quem for, que vai te convencer de que isso não poderia ter acontecido. A realidade acontece sem permissão, e esse é o exemplo que eu busco seguir. Eu busco o conhecimento que eu preciso sem permissão. Eu não peço permissão de ninguém, por isso eu sempre me mantive independente. E esse é o meu lema, sem respostas prontas e sem perguntas proibidas. Eu não gosto que me proíbam de perguntar nada e digam, você não tem direito de fazer essa pergunta, você não tem o grau necessário, você não é um iniciado para ter blá, blá, blá. Não, se eu tenho inteligência suficiente para formular uma questão, eu mereço a resposta. Aliás, eu acho que muitas vezes é tão ou mais importante achar uma boa pergunta quanto uma boa resposta. Às vezes, formular a pergunta certa faz toda a diferença. Sim. Então, o valor da dúvida é inegável. E a magia é essa realidade universal que se impõe porque o mistério da vida nos atropela o tempo todo. É só ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas, veja bem, a magia não se impõe a ninguém. A realidade, ela existe para além de nós. Anjos, demônios, maldições. Mas como maldições? Maldições mesmo, entendeu? Tem coisas misteriosas, malditas. Olha o diamante Hope lá no Smithsonian. Vamos supor, só para efeito de cálculo, ele tá lá, sei lá, mais de 100 anos guardadinho lá, que ninguém mexe nele. O diamante azul, maldito, que morreu um monte de gente. É toda uma história de sangue e de morte e traição e assassinatos que tem naquele diamante maravilhoso, lindo, azul como o fundo do mar. Mas eu não aceitava esse diamante de presente. Eu não chegava perto dele mais do que alguns metros, entendeu? Ou se tivesse só lá no vidro, vou lá ver no Smithsonian e tchau. Eu não aceitaria, não tocaria nele, não, entendeu? Não cobiçaria, porque eu sei que todo mundo que toca morre. E eu acho que tem uma boa razão para que isso aconteça, porque ele se tornou o repositário, o talismã mágico, maligno, profano, que concentrou uma cobiça, uma maldade, uma violência humana tão intensa que ele irradia aquela malignidade per se, por si mesmo. Então, é uma maldição, e ela existe. E o cético que duvidasse disso e pegasse o diamante ia descobrir tarde demais que ela existe. Existem mistérios, e eu não me proponho a explicar tudo, e muito menos a dizer que eu sei todas as respostas. O que eu sei é que eu não me conformo com os clichês, com as formas vazias, com as respostas prontas, não me conformo com dogmas, não me conformo com mestres, não acredito em gurus, não acredito em santo, não acredito em ninguém. Eu acredito em mim e acredito na dúvida. E acredito naqueles que acreditam na dúvida e que eu fui encontrando pelo caminho e que se mostraram também revoltosos e articulados o suficiente para estabelecer essa dúvida de forma consistente e razoável. Porque, veja bem, é uma coisa que é cansativa. Eu penso, no mundo atual, a balbúrdia, o constante zum, essa zoeira que ocupa as mentes, onde a informação substitui o conhecimento. Não se deve confundir
mera informação com conhecimento. A gente abre a internet e não vai escapar de ver fotos de pseudo-celebridades que estão indo à malhação ou coisas irrelevantes da vida alheia e fofocas de bastidores e vamos dizer, essas perfumarias que a Babilônia oferece para manter a relação a cenoura na ponta da vara, levando o burro para frente. Para mim isso é muito claro. Então eu não acredito no que me dizem, não acredito assim a priori em ninguém. Eu sou advogado. E além de advogado, eu sou um mago, sou um estudioso das ciências ocultas desde 1975. Eu sou perito em alta magia, quimbanda e xamanismo. Essa é a minha área. Você falou 1975. Uhum. Quando que ocorreu esse estalo que você falou, eu sou um mago? Porque muito provavelmente você já estava passando por certas experiências que poderiam dar dicas ou evidências com relação a isso. Mas quando que houve esse estalo de você olhar para si mesmo e ver essa persona, essa função? Sim, olha só, aqui é uma coisa meio estranha, porque quando criança, mesmo no berço, aconteceram coisas estranhas comigo, entendeu? Os meus pais os dois eram advogados também, né? Você vem de uma família de advogados. E o meu pai e a minha mãe pessoas muito ilustradas, que acreditam no conhecimento, e no estudo e na compreensão para se posicionar diante do universo de uma forma construtiva. Pessoas boas e, vamos dizer, pouco afeitas ao mistério. Não estavam procurando essas coisas. Mas, quando eu nasci, tudo mudou, porque o mistério entrou na vida deles sem pedir licença, sob a forma de filho mais velho. E, quando nasci, já quase morri, porque eu, com 3 meses, tive uma meningite que os médicos disseram que eu ia ou morrer ou não ia falar nunca na vida. Eu ia ficar numa cadeira de rodas, assim, contemplando o infinito e alguém enxugando a baba da minha boca. Inclusive, a recomendação piedosa do bom doutor da época, lá em 1961, foi de que ela já se preparasse, que até seria bom se eu viesse a falecer, se eu fosse a óbito, porque afinal estava estragado mesmo. Imagina, uma criança com 3 meses com uma meningite gravíssima. A meningite mata jovens, fortes e saudáveis ainda hoje, né? É uma doença perigosíssima. E, no entanto, eu não só escapei, como quando comecei a falar, comecei a referir coisas estranhas. Coisas que, por exemplo, eu via os mortos da família, só os mortos, que eu nem sabia que estavam mortos, né? Por exemplo. Então, a minha mãe e meu pai sucumbiram a esse mesmo pragmatismo que eu referi anteriormente, que é, quando o impossível acontece na tua frente, tu reage de acordo. Tu tem que incorporar esse impossível como mais um fato da realidade na tua vida. Então eles passaram a lidar com isso, que eles tinham um filho que via coisas invisíveis, mas que de certa forma não incomodava. Era uma criança inteligente, tirava boas notas, era bonzinho, comportado, um nerd, né? Usava óculos desde pequenininho, sim, era uma criança adorável. Então, mas até os 7 anos eu via essas coisas estranhas, e eu me lembro de ver essas coisas estranhas. E, ao mesmo tempo, também não dava trabalho, porque eu via coisas legais também. E aí eu ficava, às vezes, quietinho no meu canto, assim, mas que menino quietinho, comportado e tá brincando ali. Eu tava, né, falando com uma série de entidades que eles não viam. Bom, aí, dos 7 aos 14, aos 7 anos, parou. E, aliás, é costume que isso aconteça, porque é costume que as crianças, aos 7 anos, percam essa proximidade maior com o mundo espiritual, porque elas já vão sendo doutrinadas, né? Vão entrando, assumindo o modo de pensar dos pais e da sociedade e assumindo uma visão de mundo na qual não há espaço para o fantástico, o maravilhoso, ou o imaterial, ou o sobrenatural, ou a magia, né? Os seres espirituais e tal. Mas aí é que entra o dedo do destino, e que é um privilégio que eu tive também, que aos 14 anos explodiu uma garrafa de álcool a 2 metros de distância de mim, me jogou longe, meu corpo pegou fogo, minha carne derreteu, virou carvão, meus ossos apareceram, eu não tive o benefício de desmaiar, fiquei perplexo, pensando, então é assim a morte. E a primeira coisa que eu pensei é que eu não tinha namorado ninguém, não tinha transado,
né? Eu tinha 14 anos, estava entrando naquela fase da socialização e diante da morte, que eu escapei da morte muitas e muitas vezes depois disso. Eu já tinha escapado da meningite, mas aí a iniciação propriamente dita foi esse banho de chamas num Dia das Bruxas ainda, 31 de outubro de 1975, foi o dia que eu morri, a segunda vez. Mas na verdade foi o dia que eu virei um bruxo. Aí eu virei um homem, acabou a minha infância, abruptamente. Ali eu passei a enfrentar o estresse pós-traumático, o medo, a solidão, a rejeição, porque eu virei um monstro, fiquei que nem um Frankenstein, assim. A dor, porque o que os caras me deram de ponto, gastaram de linha comigo, dava pra fazer, assim, sabe, uma coleção da C&A de tanta roupa que dava pra costurar que eles me costuraram. Eu levei mais ponto que o Frankenstein e fiquei parecido com ele também. Então, aos 14 anos, eu era um monstrinho, totalmente deformado, aleijado, a minha perna não esticava. Levei 3 anos. Durante 3 anos, eu fui deficiente físico, fui perneta, manco, por 3 anos. E aprendi a caminhar de novo depois de grande. Enfim, aí, como eu disse, essa é a verdadeira iniciação. Eu não preciso de outra iniciação. A morte me iniciou, me carregou nos braços e me mostrou um outro mundo, um outro universo. Me mostrou que eu não me pertencia. Me mostrou que a vida é frágil, me mostrou que a dor não é insuportável, me mostrou que o homem é maior que si mesmo, me mostrou que um menino pode ser gigante e que a solidão da dor que ninguém compreendia o que eu estava passando ia me fazer muito bem no futuro. Olha só. Então, veja bem, eu agradeço todos os dias por ter explodido e ter tido essa honra, esse benefício dos deuses. E, na verdade, eu até sei quem foram as entidades hoje em dia que me beneficiaram com essa explosão, mas eu sou muito grato. E hoje eu sou amigo dessas entidades. Elas me transformaram no que eu sou, entendeu? Porque aí, dos 14 aos 19, eu virei uma criatura mais nerd ainda do que eu já era. Só que, também, paralelamente, como eu sobrevivi a isso, e ninguém gostava de mim, porque eu estava todo deformado, todo queimado, todo zoado, eu mergulhei em mim mesmo, na introspecção, na reflexão, mas não na melancolia, no pessimismo, não, com um certo orgulho satânico, luciferino, de ter sobrevivido. Que Deus me abandonou, entendeu? Porque a gente sente isso, ainda mais eu, aos 14 anos. Por quê, Senhor? Que isso aconteceu comigo, entendeu? Né? Sim, eu imagino que seja uma grande frustração, né? Ainda mais adolescência, que é esse período... Uma perplexidade. Exato, né? Conturbado e esse tipo de coisa, né? Acho que faz todo sentido, né? Exato. Gerou uma perplexidade e uma revolta. E uma necessidade de explicar isso. Essa necessidade de explicar é que me fez... complementou o meu caminho que o fogo iniciou. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filho do fogo. O fogo me alimenta. Eu sou feito de fogo. E depois... ao longo da minha vida, só para uma nota de pé de página, mas que eu acredito que há de ser saborosa para os ouvintes, ao longo da minha vida, depois, eu já sobrevivi a 5 incêndios, meu amigo. Eu participei de 5 incêndios. Incêndio a gente participa, né? Incêndio tu não está lá no prédio que pegou fogo, tu participa ativamente. É uma experiência coletiva muito interessante. Eu salvei a vida de muita gente. Uma vez eu estava no supermercado com a minha mulher, chegou um cara e disse: "Oi, tu não morava ali no Cacique?" Digo: "Sim." "Porra, tu salvou a minha vida." Chamou a mulher e os filhos: esse é o cara aqui, ó, que bateu na porta lá, nos acordou que estava pegando fogo." E é só uma, eu já salvei outras vidas. Já arrisquei a minha vida para salvar pessoas que eu não conhecia, correndo risco de morrer. E não só não morri, como salvei as pessoas. Eu acho que isso faz bastante sentido com uma frase que você usa em algum dos documentários que você acaba participando. Um deles que tá no YouTube hoje, que você fala um negócio que eu achei muito interessante, acho que talvez se ligue a isso, né? Que você fala que, abre aspas, né? Um mago é um gerenciador de crises. Será mais ou menos coisas nesse sentido? Exatamente. Eu gosto de dizer que eu trabalho com coleta e análise de informações, resolução de conflitos e gerenciamento de crises. É isso que eu trabalho. Só que não é com RH. Não, exatamente. É na vida das pessoas. Quando elas não têm o telefone do Batman e o super-homem não está disponível, elas ligam para mim. Ligam para os meus colegas também, mas eu me refiro à minha experiência, né? Que tipo de problema as pessoas ligam para procurar? São mais de 30 anos nessa área. Eu já lidei com problemas muito interessantes, muito insólitos, muito bizarros.
feitiços que as pessoas encontram nas suas casas e enterrados nos seus pátios ou nos seus estabelecimentos comerciais, magias que aparecem nos escritórios, pessoas que foram embruxadas porque namoravam alguém que era bruxo ou que era dedicado às artes mágicas e que depois que a pessoa se separou começou a ficar tudo horrível e aí ela me procura para saber o que fazer. Claro, eu leio as cartas também, eventualmente, né? Que é mais comum, mas também tem esse aspecto, tem todos esses aspectos aí de casas mal assombradas, morreu uma pessoa na casa, aí ninguém mais consegue morar na casa, não consegue vender a casa, aí eu vou lá, passo a noite na casa, falo com o fantasma, tal, resolvo tudo, a casa vende rapidinho, as pessoas me pagam alegremente. É uma vida fantástica, né? Mas eu ouvi várias histórias extremamente bizarras, mas é que também eu não sei, porque eu já falei algumas coisas assim na internet e eu tenho uma particularidade que eu não ouço as minhas entrevistas, entendeu? Então eu não sei se eu contei a história ou não contei. Não, você não contou a história. Era um documentário curto, inclusive. Não, mas teve um hangout que eu fiz. Sim. Que eu contei umas histórias também, mas assim, por exemplo, teve uma vez que me chamaram para um lugar distante porque a moça ela mesma me chamou, porque ela estava incorporando sem querer, porque ela tinha feito um feitiço e aí tinha dado um problema imprevisto, assim. Ela fez uma banheira de champanhe, era uma moça muito rica, e ela encheu de champanhe uma banheira numa sexta-feira, acendeu umas velas vermelhas e preta e botou umas rosas vermelhas e entrou na banheira e não viu mais nada. Ela acordou sábado de manhã com um militar, um soldado, no motel. Ela achou aquilo muito estranho, porque ela não lembrava, não nada, achou o soldado horrível, o que eu tô fazendo aqui? E aí isso começou a acontecer toda sexta-feira, ela querendo ou não, entendeu? Toda sexta-feira dava esse branco, essa ausência, e ela acordava no motel com um militar diferente, sempre era um soldado. A entidade que incorporava nela gostava de soldados, né? E aí me chamaram para resolver essa encrenca aí, né? Caramba. Não chega a ser um exorcismo, mas é um trabalho de alta magia. Levou uma semana, mas aí a gente deixou ela normal, né? E também teve uma outra que eu acho muito representativa, porque assim, na minha juventude, na verdade, do meu ponto de vista, é hoje, é eterno. Eu, né, continuo vivendo aventuras, subindo em árvore, escalando muro, andando pelos telhados feito um gato preto, como sempre fiz. Mas houve um tempo em que eu fazia tipo safaris místicos. Eu pegava e ia sozinho para uma cidade qualquer, desconhecida, e lá eu prospectava, mostrava a minha arte, a minha magia com o tarô, e me instalava. Passava lá uma semana ou duas, ganhava um dinheiro e ia embora. Safari místico. E nesses safaris, muitas vezes eu encontrei, assim, é que apareciam essas aventuras, né? Que eu encontrei figuras muito extremas e muito bizarras, assim. Uma vez eu estava numa cidade dessas, chegou um rapaz com duas moças, todos assim, sérios, de preto. E o cara queria saber se eu era um adorador do demônio, se eu era um satanista. E eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não tinha dado razão a eles a pensarem isso, né? Mas, muitas vezes, devido ao meu comportamento iconoclasta, irreverente, e também concentrado e frio, perigoso e sinistro, que também eu sou, é claro. Não me chamam de bruxo só porque eu sou feio e malvado, é porque eu sou bruxo mesmo. O jovem me confessou, então, porque eu disse que não, mas que também não tinha nada contra, né? Que eles eram bem-vindos, vamos, né? Chega aí, vamos conversar, né? O que eles tinham para me contar, entendeu? E aí, eles me contaram coisas horríveis. Me contaram que eles iam no cemitério e procuravam os defuntos que tinham sido recentemente enterrados e desenterravam, pegavam a roupa do defunto, vestiam e, vestido com a roupa do falecido, iam fazer as suas oferendas ao príncipe das trevas. Eu confesso que não esperava tamanha nojeira, tamanha bizarrice. E também fiquei horrorizado e não, declinei qualquer convite que eles me fizeram. Me convidaram não para esse tipo de barbaridade, mas
né? Me convidaram para ir lá ver os seus outros ritos, eu não fui afim, não. Sinceramente, me repugnei de uma forma bastante significativa. Não posso julgar a sua negativa. Não dá, né? Vamos combinar que, sabe, assim, eu tenho muito respeito pelos mortos. Eu também tenho que confessar que não foi nenhuma nem duas as vezes em que bruxas quiseram transar comigo no cemitério. E eu sempre, terminantemente me recusei, porque eu jamais faria isso no cemitério, entendeu? Acho que é péssimo, não se faça, tenho muito respeito pelos mortos. E, acima de tudo, eu sigo uma ética que é a palavra que faz a diferença. Falar, todo mundo pode falar que faz, que acontece, que isso, que aquilo. Ou até mesmo, eu sou advogado, mais uma vez, justificar de qualquer forma qualquer coisa. Tu pode argumentar, tentar arguir razões e motivos para ter agido como agiu, né? Mas a ética é o comportamento em si, além das palavras, o que você faz. Eu não ligo porque as pessoas falam, eu nem ouço o que as pessoas falam. Só quando elas falam com inteligência, e essas são poucas. Eu vejo o que elas fazem. E a ética que eu sigo, estranhamente, é a mesma ética que os cristãos deveriam seguir, ou que alguns até seguem, que é: faça aos outros como quereis que vos façam. É isso que eu faço. Eu ajo com os outros da mesma forma que eu quero que ajam comigo. Eu sou reto, correto, transparente, tenho palavras. Se eu digo que faço, eu faço. Se eu digo que eu não gosto, eu não gosto. Se eu disser que gosto, eu não vou estar mentindo, entendeu? Eu não minto. Veja bem, isso aí é uma coisa também que só um mago mesmo pode se dar esse luxo. Eu só minto em legítima defesa naquelas mínimas exigências sociais, no momento em que a mentira torna a vida suportável, entendeu? Com aquelas small talk, aquelas conversinhas sociais de que as pessoas esperam que tu minta mesmo, porque elas não querem saber, então tu tem que mentir, pronto, deixa, pronto, né? Entendeu? Olá, como vai? Tudo bem? É isso, tchau, né? E é tudo mentira, entendeu? Ninguém vai chegar e dizer, como vai? Olha, na verdade, eu tô passando por um momento, sabe? No one cares, ninguém quer saber, ninguém tá nem aí. É da natureza humana o egoísmo. E vivemos um tempo justificado a gente vê até pela astrologia, né? Eu acho que é um estudo muito importante também. Não é só... Eu acho que existem vários caminhos, né? Não é só o tarô, não é só a magia. Eu acho que a astrologia é uma ferramenta poderosa. As artes cabalísticas também, embora eu acho que os maiores segredos estão restritos mesmo aos rabinos, e eu não os culpo. Eu acho que cada um tem que proteger o seu conhecimento, porque conhecimento é poder, e não é por nada que eles não ensinam essas artes a não ser para homens com mais de 40 anos. Cheios de critérios. Eu não julgo se o critério é acertado ou não, mas eu acho que realmente a idade faz diferença, não a questão do gênero, do sexo, não. Eu acho que a mulher é muito importante na formação do conhecimento, da formação do pensamento novo, da desconstrução dessa estrutura autoritária e sufocante que querem nos impingir em nome de realidade, tipo, isso é a vida, meu bem. Não é. É preciso ter sempre em mente que se todos fizessem aos outros como querem que façam para si, o mundo seria maravilhoso, não haveria necessidade nem de polícia, nem tribunais, nem nada, entendeu? Mas o homem não é assim, o ser humano não é assim. A natureza humana é belicosa, conflitante e exasperante, cansativa, desesperadora. Então, só para fazer esse detalhe da ética, porque eu acho que é sempre importante, entendeu? Que é quando a gente for analisar um operador do sobrenatural, digamos assim, ou um mago, um místico, ou um autoproclamado guru, é preciso ver a ética que ele professa. Quais são os atos, claro. O que ele faz de forma concreta? Ele faz diferença? Por exemplo, o compromisso. A magia é um compromisso. E é um compromisso com o perigo. É um compromisso com a morte. O cara que entra nesse caminho não deve esperar melzinho na chupeta. Não deve esperar mamão com açúcar. Não deve esperar respostas prontas. Principalmente pelo fato de que o que funciona para um não funciona para outro. O que é o alimento diário do poder mágico de alguns seria veneno, ainda que em doses mínimas, para outros. Talvez até para a maioria. E aí, como é que fica? Por isso eu não recomendo que ninguém me siga. E não ensino o meu caminho para ninguém. E não tenho discípulos, e não tenho mestre, e não tenho nada. Eu aprendi sozinho e falo o que eu quero, na hora que eu quero. E se eu quiser, eu revelo. Se não quiser, eu não revelo também.
né? Mas esse compromisso é um compromisso que muitas vezes vai te colocar à prova. É o caminho chamado o fio da navalha. A magia não é um brinquedo, não é um passatempo, não é um hobby para diletantes. Se tu não domina as paixões inferiores, como é que tu vai querer ter contato com entidades, anjos e demônios? Vão te levar a sério? Não vão, não vão. Eles não descem para o playground para brincar com as crianças. Então, olha só, vou contar mais uma aventura só porque essa digressão filosófica foi um pouco cansativa, eu sei, tá entediando o pessoal, mas vamos colocar um exemplo prático e, a meu ver, saboroso, que é o seguinte: um outro safari místico, eu estava numa outra cidade e apareceu uma delegação, assim, para falar comigo. Eram 3 caras suspeitos. Os caras eram estranhos. Eram tipo aqueles que alguns chamam depreciativamente de agroboys, sabe? Sim, já consegui ver a imagem na minha cabeça já. 3 garotos ricos do interior, muito ricos, bem vestidos, bem falantes, abusados, com olhar insolente, assim. Chegaram pra mim e disseram: ó, soubemos aí que tu é bruxo, não sei o que tu tem poderes mágicos, faz macumba, aquelas coisas que eles falam. Eu digo, não é bem isso, meu amigo, mas... sim, eu tenho poderes mágicos em que posso ajudá-lo. E os caras... é que a gente tem um amigo nosso que quer falar contigo. Digo, beleza? Diz pra ele vir aí. Não, tu tem que ir na casa dele. Digo, tá, legal. Porque a intuição também faz parte, né? Se a pessoa não tem intuição, tá roubada. E a minha intuição me disse, vai. Peguei minhas coisas, né? Meus artefatos mágicos que eu tenho, a minha bolsa xamânica, né? Onde tem meus cristais, meus cadernos com os meus símbolos mágicos, os meus livros que servem de melhor que a carteira de identidade, e me fui bem feliz. Chegando lá, eu descubro que o jovem era um elemento importante dentro da sociedade local, era filho de uma família aristocrática, muito próspera. Mas, aí, nós chegamos assim, era um casarão antigo, do século XIX, gigante, assim, fechando todo o quarteirão. Aí, eu chegando lá, eu senti que tinha alguma coisa muito estranha, antes de entrar, assim. E logo descobri por quê. É que o jovem que queria falar comigo estava em prisão domiciliar. Ele não podia sair dali. E ele queria consultar o tarô. Tá bom, então. Aí, li as cartas para ele e tal. E o cara diz assim... tudo isso é muito legal, tu acertou realmente, é tudo isso aí que tu tá falando e tal, porque aí eu li toda a história, né, pra ele, do que tava acontecendo, do que ia acontecer, tarará. E ele veio com a proposta mefistofélica. Disse, eu preciso de uma magia. Acho que sim, todo mundo precisa. Qual seria? Ele disse, eu quero ficar invisível. Quanto custa? Confesso que eu não esperava, né? Sim. Eu fiquei meio assim, eu disse... não, peraí, só um pouquinho. Como assim tu quer ficar invisível? Existem várias formas para ficar invisível, e isso é magia avançada, isso é muito difícil. Tem certeza que tu quer ficar invisível? É uma mão de obra tremenda. Eu tenho que pesquisar, tenho que ver como é que eu ia fazer isso. Eu nunca fiz para outra pessoa, uma coisa dessa. E o cara disse... não, é o seguinte, eu quero sair... e cruzar a fronteira, olha só o que o cara queria. E quero ir tomar uma cerveja lá do outro lado, no outro país. Era numa cidade da fronteira do Brasil. Aí o tempo foi fechando, né, amigo? Pode imaginar que a pressão. E aí eu senti que ele e os bandindinhos, tudo da turma dele, a entourage dele, né? Tudo me olhando assim, sabe? Com aqueles olhinhos... maliciosos de agora tu te ferrou, bruxonildo. Vamos ver, né? Eu digo, então tá, peraí. Vamos ficar conversando aqui, deixa eu refletir sobre isso. Quando der a meia-noite, eu te dou uma resposta. E aí fiquei lá com ele. E os bandidos lá, turminhas, puxa-saco dele. Que sabe-se que todo bandido importante tem a sua entourage, né? Ele era um bandido chinelo, na verdade, entendeu? Né? Porcaria
cracudo de merda, um viciado, sei lá, não importa. Mas o importante, sim, não era um assaltante de banco, não era um assassino, não era nada disso, entendeu? Era só um aristocrata de maus modos, abusadinho, como tantos que tem por aí, né? Tubarõezinhos que nadam numa piscina de impunidade chamada Brasil. Enfim, para encurtar o relato. Quando deu a meia-noite, eu soube que dava para fazer. Mas soube como? Eu soube com as minhas entidades, soube magicamente, abriu o portal da meia-noite e eu pude, né, consultar, perscrutar, investigar no astral, investigar com as minhas fontes no outro mundo, porque a situação era braba ali, entendeu? Tinha que esperar a meia-noite mesmo, abrir o portal oficial para poder trabalhar na magia, para poder alcançar essa resposta, se era possível ou não fazer essa mágica tão perigosa. Aí eu soube que dava para fazer, que era difícil, levaria 7 dias, mas dava para fazer. Só que tinha um porém. Eu tinha que participar também. Ou seja, eu tinha que ficar lá, ininterruptamente, preso junto com ele. O pátio tinha muros de 8 metros de altura que foram especialmente construídos. Então eu fiquei lá uma semana, preparando o cara para a grande noitada. Quando chegou na outra sexta-feira, quando deu meia-noite, eu disse: nós todos vamos sair e eu vou deixar aqui na tua casa, dentro da tua cela, os meus documentos, o meu dinheiro, vou levar só algum dinheiro para passar a noite, vou passar a noite na rua, né? E vou deixar aqui meus documentos, minha bolsa com as minhas roupas, meu tarô, minhas coisas, entendeu? Ou seja, se ele fosse preso, detido na fronteira, ele não iria nem voltar para casa, ele ia baixar o presídio, entendeu? E ele era uma figura notória, conhecida na cidade. Tinha mais esse inconveniente. Era uma figura meio bizarra, naturalmente, sempre são, né? Então, o que aconteceu? É isso que eu quero enfatizar, o envolvimento. A magia exige a coragem e o envolvimento, e tu tem que pagar pra ver. Se tu acredita, se tu é o cara, o outro não é. Dá a cara a tapa, vai lá e faz então. O que eu fiz? Deixei todas as minhas coisas lá e passei a noite andando pela rua, falando com os fantasmas, com os demônios, com as entidades, conversando, me divertindo. E marquei com ele ao amanhecer na porta da casa. Quando chegou ao amanhecer, ele voltou, eu voltei, e ele estava impressionado, e aí o olhar dos bandidinhos já era outro em relação a mim. Estavam morrendo de medo. O cara é bruxo mesmo. Ele conseguiu, ele não foi visto e voltou? Não. E passou na aduana, passou na fronteira, tudo, na frente da polícia, bem feliz, foi a pé. Eu disse que ele tinha que ir a pé. Tinha esse detalhe também. Assim como eu também não podia, por exemplo, pegar meu dinheiro e ir para um motel e dormir, não. Eu tinha que ficar andando pela rua também, sozinho, pela cidade, andando, sem parar, a noite toda, para que a magia desse certo. E assim eu fiz. E deu certo. E conquistei o respeito, mas eu ia me ferrar bonito se eu não soubesse o que estava fazendo. Não é um jogo para espíritos fracos ou para pessoas impressionáveis. É preciso pagar o preço, e eu paguei e me dei muito bem. E, né, foi um sucesso. Não fiquei amigo dele, veja bem. Não fiquei amigo dele. Eu não gostava dele, ele não gostava de mim também. Eu era só um instrumento. Ele era um cara rico, acostumado a resolver tudo com dinheiro, né? E eu dei uma lição para ele, porque eu mostrei que, de fato, o dinheiro dele valeu, porque ele me pagou bem. Mas eu mostrei que a magia existe e o impossível aconteceu. E sabe o que eu fiz depois disso? Assim, imediatamente após, nesse mesmo dia que amanheceu e essa magia deu certo, eu saí da cidade sem avisar ninguém, à meia-noite, porque eu recebi um aviso que eles iam me atentar contra a minha vida, porque eu fiquei perigoso. Olha só. E eu saí da cidade sem avisar ninguém. Comprei a passagem sem ninguém ver, não me despedi de ninguém, fiquei andando pela cidade. Quando deu o ônibus da meia-noite, eu entrei no ônibus e ainda me abaixei, assim, para ninguém ver que eu tava, entendeu? Sumi da cidade de repente. Também foi um ato de magia. Fui avisado por um mendigo que eu nunca tinha visto, que apareceu no chão. Tava sentado no chão, assim, de repente, e me disse: é hora de tu ir embora, né? Senão eles vão te pegar. Eu digo: muito obrigado, excelência. Dei um cigarro para ele, dei um troco para ele, né? Humildade. Tem que ouvir os sinais, mesmo que venham de um mendigo estranho e farrapento e com uma cara de mal. O mendigo me ajudou, me salvou a vida. Então, por exemplo, essa foi mais uma aventura,
Mas outra interessante também, que fui contratado por uma emissora de TV para passar a noite numa ilha mal assombrada. Pô, show de bola, vai dizer, né? É A Maldição dos Maragatos, o episódio das histórias extraordinárias da RBS TV, que é afiliada da Rede Globo, que precisava de um especialista em entidades e fantasmas e demônios e essas coisas, para passar a noite numa ilha mal assombrada e dar uma limpada lá, fazer alguma coisa, né? E o resultado está no YouTube, A Maldição dos Maragatos. Só que é do tempo antigo, em que só podia vídeo de 7, 8 minutos, então tem 2 partes, né? Uhum. Bem, posso deixar linkado no post desse episódio. É legal, e a revista super interessante, fez um especial sobrenatural também, e aí eu fui o caça-fantasmas escolhido do Brasil para eles entrevistarem, né? Enquanto especialista e estudioso, porque eu acho que é preciso estudar. Eu sou um adepto do estudo. O que eu mais faço na minha vida é ler. E acho também, aos que buscam os caminhos da magia, é importante estudar outras línguas. Eu acho que hoje em dia a pessoa tem que falar inglês e espanhol, pelo menos, para poder ter acesso a uma literatura mais categorizada, digamos assim. Não é um tempo perdido e também não é um tempo que não tem relação com o conhecimento oculto. Tem relação direta, sim. É um instrumento para a tua liberdade intelectual. Tu precisa falar inglês e precisa falar espanhol. Só isso. Eu acho que também, sabe, é uma questão que em tempos como hoje, no nosso tempo, muitas vezes a gente vê a ignorância sendo incensada, aplaudida, incentivada. Eu acho que é sempre importante enfatizar a humildade necessária que o verdadeiro amante do conhecimento, da sabedoria tem que ter, de baixar a sua cabeça e fazer silêncio e ouvir o que os antigos têm a dizer, porque, de certa forma, somos anões nos ombros de gigantes. Não seríamos nada sem Nietzsche, sem Pitágoras, sem Platão, sem Maquiavel, etc. Né? Os pensadores são importantes, mas hoje nós somos o homem do futuro, os pensadores do futuro. Você citou alguns autores, eu vou voltar para esse assunto em breve, mas eu queria antes... Pô, desculpa aí, eu falo pra caramba, né, cara, mas é que... Não, relaxa. Eu acho que essa é a ideia da coisa, é para isso que vocês me chamaram. Claro. Agora, eu também dou o direito aos ouvintes de não acreditarem, de acharem esse cara é um fanfarrão, é um louco também. Eu acho realmente essas histórias são incríveis, mas se tivesse acontecido com você ia ficar muito orgulhoso, assim como eu também estou, claro. acho que todo mundo, né? É claro. Sim. Mas é isso que eu acho legal de você ver experiências diferenciadas, né? Você abre seu leque, né? Sobre o mundo, sobre as coisas. Uhum. Mas voltando sobre essa questão de literatura, você é muito conhecido pela sua entrevista no Jô Soares. É fato. Porque na época você estava trabalhando no marketing, provavelmente, lá do seu livro de entrevista com os demônios. Eu queria saber um pouquinho dessa época, não apenas um pouquinho desse livro, que inclusive algumas pessoas estão me perguntando quando volta, porque está esgotado, como também sobre como é que foi essa entrevista, porque acho que todo mundo conhece o Jô, né? Ou pelo menos o estilo daquela maneira de entrevista. Estilo ácido. Exatamente, que pode soar muitas vezes desrespeitosa, né? Uhum. Eu queria saber mais ou menos como é que nasceu a ideia desse livro e como é que foi esse entorno, né? Essa questão da entrevista, o que se sucedeu isso tudo? Pois é, essa história também é um ponto interessante na minha vida e é uma coisa boa que o Keith Richards disse, que o bom de ficar velho é que quanto mais a gente fica, mais quer ficar. Quanto mais tu vive, mais tu quer viver. E vai acumulando histórias, né? Então, essa é uma das histórias que parece que faz séculos que aconteceu, mas é um ponto marcante mesmo na minha vida. Que foi o seguinte, eu escrevi o Livro dos Demônios, devido a uma circunstância que eu pretendo contar a seguir, e aí eu fui no Jô. E o Jô, ele não tinha lido o livro. E ele não sabia direito o que perguntar também. Então, ele foi um pouco... Eu achei, assim, um pouco... tosco, e eu, que também não era um diplomata tão eficiente como hoje em dia, fui um pouco ríspido também com ele, né? Sim. Inclusive, até eu fui um pouco deselegante num certo momento, porque ele ficou perguntando, mas tem algum demônio aqui ou não tem? Tipo um certo positivismo, assim. Uhum. E é uma atitude que eu não aprecio, porque eu considero que é um ato de deboche desnecessário que
pouco ou nada contribui para o andamento do debate, para o esclarecimento de alguma questão, de alguma coisa, entendeu? Trunca a conversa e não tem fundamento. Eu não respondo a provocações baratas, assim. Então ele ficou, mas tem algum demônio ou não tem? Eu digo, Jô, de demônio aqui só nós dois mesmo. Aí ele ficou meio assim, e ainda eu repeti, de demônio aqui só eu e tu. Falei bem sério, assim. Tadinho do gordo. Deu até dó. Hoje eu me arrependo, sabe? Mas na hora foi o que aconteceu, sabe? Né? É aquilo, né? Fala o que quer, né? Escuta o que não quer. Ele tava me provocando e apertando muito o meu braço. Eu não gosto que me toque, entendeu? Sem a minha permissão, né? Ainda mais apertar o meu braço, tá louco? Mas essa entrevista deu resultado, provavelmente. Foi ótima. E achei que ela mostrou bem. Depois eu fui na Silvia Popovic, também tem no YouTube. Também ela fez perguntas mais inteligentes, mas parecia que ouvia as minhas respostas e aí perguntava na sequência. Isso foi interessante também. Mas o principal é que a boa notícia é que o Livro dos Demônios está voltando agora que eu estou fazendo a nova versão, hardcore. O Livro dos Demônios original, ele tem 88 páginas. Esse agora não terminei ainda, mas acho que vai para umas 400. E vai ser o seguinte, vai ter o livro original, o texto de 97, e vai ter a expansão, o que estava por trás daquilo, porque olha só, o livro, originalmente, ele tem um caráter um pouco impactante, espantoso, sobrenatural, porque ele é compacto, são 88 páginas e cada demônio é descrito como se fosse um manual de observador de pássaros. Tem o nome, a descrição, as referências, o hábito, as aparências, as características e a personalidade. Qual é a do bicho? Entendi. Digamos assim. Quase uma enciclopédia, né? Mas ele é compacto, ele é como longos poemas em prosa que explicam a coisa, entendeu? De uma forma quase cifrada, compactada, psicografada. Bonito, funciona, tem a ver. Ele é válido por si só. Pro ouvinte que não tá entendendo, a gente tá falando sobre o livro dos demônios, né? Manual de identificação de cada demônio e as defesas necessárias, que ainda tem essa parte das defesas. Uhum. Tem anexos que tem mantras e orações e observações sobre como evitar, e também quais as entidades que são matadoras de demônios, inimigas de demônios e tal, né? Dessas forças. E também depois nós temos que entrar na questão do que são os demônios, porque hoje em dia a internet é o universo dos especialistas, né? Hoje em dia todo mundo sabe, eu fico até constrangido, quem sou eu para ficar dizendo que são demônios, né? Teve até gente que se espantou com a minha qualificação, vamos dizer, não ortodoxa, porque não existe uma cátedra de demonologia. Talvez agora no Vaticano, parece que eles abriram um curso de exorcismo lá, mas eu não curto o Vaticano. A gente tem uma amiga que ela fez doutorado, mas aí eu acho que é um outro tipo de demonologia, que é um braço da teologia, né? Que é o estudo direto das escrituras voltada para os demônios. Mas eu acredito que nada prático, é uma questão acadêmica, né? É diferente. Mas essa questão acadêmica eu também estudei profundamente, claro. Uhum. E as escrituras e demonologia comparada, né? Os demônios em várias culturas, cada povo tem uma denominação. Não, mas voltando só à questão lá do livro dos demônios, que acontece o seguinte, a magia, como eu dizia antes, eu tô parecendo o professor Girafales, né? Dizia eu que a aritmética... A magia é compromisso. A magia é uma coisa seríssima, de vida ou morte. E as entidades não estão brincando e tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Seja o bem, seja o mal. Até a luz tem um preço. Cada luz que a gente vê é algo que está queimando. Luz é combustão. Luz é substância consumida. Tem que ter algo que alimente. O fogo vive de comer alguma coisa. De vez em quando até a carne da gente, como eu posso referir pessoalmente. Então, em função disso, o compromisso que a magia nos exige faz com que, diante do que quer que te aconteça, tu tenha que reagir de forma orgânica, natural, espontânea, tem que ser verdadeiro. Se tu tá parado na tua casa, tu não tomou LSD, nem chá de cogumelo, nem chá de fita tape, essas porcarias que as criaturas tomam aí, e tu tá tranquilo na tua casa, de repente a vovó, que já morreu há 4 anos, atravessa a parede, para na tua frente e diz, meu netinho, vim falar. Tu vai ficar procurando o controle, mudar a televisão, botar a televisão mais alto para não ouvir a velha.
Não, tu é forçado a lidar com isso. E assim também aconteceu comigo. O Livro dos Demônios eu escrevi porque eu fui forçado a escrever. Eu não tive opção. Olha o que me aconteceu. Eu tinha já vivido, sofrido muito, isso foi em 96, eu já tinha 35 anos e estava enfrentando um período difícil, que tinha me separado, aquelas coisas, filho pequeno, saudade do filho e tal. E eu estava procurando um realinhamento na minha vida. Então, estava num período, de novo, bastante introspectivo. E numa noite de São João, 24 de junho, resolvi que eu ia meditar. Certo. Hoje eu vou aproveitar essa noite mágica, eu gosto do... Tu vê, né? Eu sou um cara meio contraditório, mas eu acho que faz parte. Eu sou um pouco mago do caos também. Eu também uso o que eu quero, né? E eu admiro o profeta maluco João Batista, apesar dele ficar xaropeando a mulher lá embaixo da janela. Eu acho que é um personagem admirável, entendeu? E talvez eu acho que a história de cortarem a cabeça dele na bandeja também contribui bastante para o carisma. Mas o fato é que a noite de São João é uma noite mágica, não é uma viagem da minha cabeça. Todos os místicos sabem disso, aqueles que vivem entre colunas sabem disso. É uma questão notória, que é um portal mágico, porque em certas datas do ano abrem-se portais para essas realidades superiores ou realidades inferiores. Mas, de qualquer forma, portais interdimensionais, digamos assim. Sim. E eu resolvi aproveitar esse portal nessa noite para meditar e ver a minha vida, né? Fazer aquele balanço, assim. Então, às 6 da tarde, eu sentei no chão, ali no tapete, em posição de lótus, e fiquei. Que eu também estudei yoga por muitos anos. A partir dos 19 anos eu trabalhei com a Raja Yoga, Hatha Yoga e a Raja Yoga também, né? Que é um tipo de trabalhar os poderes mentais e exercitar a concentração e a atenção e a capacidade de resistir a estímulos externos e tal. Bom, e aí então eu tô lá meditando tranquilamente numa onda espiritualmente elevada, procurando iluminação, seria o termo mais apropriado. E eu morava num lugar muito ruim. Morava num edifício cheio de apartamentinhos bem pequenininhos, cheio de gente desesperada, pobre, assim, no centro da cidade. Eu tinha ficado numa condição financeiramente piorada, entendeu? Eu morava num apartamentinho bem pequenininho, quase sem móveis, aquelas coisas. E, portanto, como era um edifício morava gente de todo tipo, assim, gente, ladrões, prostitutas, sabe? Todo um povo, assim, que fazia programa e, assim, uma galera sofrida. É isso que eu quero enfatizar. E esse povo sofrido era turbulento. Então eu estava acostumado com ruído, barulho, briga, gritaria, choro, né? Normal. Só que aí eu tô lá meditando, lá pelas 7 da noite começa uma briga entre um homem e uma mulher no corredor. E briga, e grita, e brigam, e gritam. E eu digo pra mim mesmo, isso é Mara. Eu sou Siddhartha Gautama e Mara tá tentando me distrair. Olha só, o cara tentando manter, sabe? Sabe o episódio, né, que o Buda está meditando ao pé da figueira, buscando a iluminação. Não que eu esteja me comparando a tão ilustre figura. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? É só uma figura que eu tô referindo que na época eu tentei me concentrar nessa onda para, sabe? Para resistir ao furdunço que estava acontecendo lá fora. Tentei traçar um paralelo, assim como aconteceu com o Buda, deve estar acontecendo comigo. Portanto, estou no caminho certo. Ou ignorar, deixa cada um com seus problemas, deixa eles brigando lá. E aí, a briga continuou, não terminava nunca, era 9 horas da noite e o cara começou a bater na mulher. Bluft, bluft, bluft. E a mulher batia nele também. Aí eu digo, a coisa tá ficando tenso. E aquilo começou a me perturbar mesmo, entendeu? As ondas de violência e de sofrimento começaram a irradiar e a atingir um nível insuportável. E eu fiquei de pé e comecei a prestar atenção na briga de o que está acontecendo, né? Noite de São João, os elementos estão se matando na minha porta. Que diabo está acontecendo? O que eu fiz? Fiquei prestando atenção um pouco, eles continuavam brigando, se batendo. Eu digo, tá, normal. As gurias sabem se defender, né? Cada um com seus problemas. Não sei se ela não tentou matar ele, não sei, né? Se ele roubou dinheiro dela ou ela roubou dinheiro dele, não sei, não quero saber, sabe? Me deixa esses demônios. Gente baixa, violenta, grosseira, torpe, parecem feras. Que merda! Sentei de novo para meditar. Só que aí sobreveio a mão implacável do destino. Ela gritou,
não, ele tem uma faca, socorro, ele vai me matar. Puta merda. Aí a coisa mudou de figura, entendeu? Porque, olha só, lembra que eu falei que quando eu peguei fogo, eu não só virei um nerd, mas eu também caí na rua, na noite, na calçada? Pois então, eu nasci na rua, fui criado na calçada, eu gosto de dizer. Eu sou um homem da rua, eu sou um homem do povo, sou um homem duro, sei andar em qualquer lugar, não tenho medo de nada. E eu sei, portanto, diferenciar se um grito é fingido, se é aumentado ou se é de verdade, entendeu? E ela começou a gritar. E aí aquilo eu vi que era de verdade, que o cara tinha uma faca e ia matar mesmo. E aí eu peguei uma espada, eu tenho várias espadas, né? Peguei uma espada média, que é o wakizashi, né? Que é ideal para combates em ambientes fechados. E comecei a abrir a porta, destrancar, porque era um edifício que a gente tinha muitas... Todo mundo tinha um monte de fechadura nas portas, tu já deve imaginar, né? Uhum. E aí eu comecei a destrancar aqueles troços de espada na mão, assim, saltei pro corredor e disse, tu não vai matar ela, eu que vou te matar, filha da puta. E me botei no cara e ele soltou a mulher desceu a escada, e ele desceu a escada e eu desci a escada, e a mulher gritava e ele gritava e eu corri atrás deles, dando as voltas assim, daqui a pouco eu ouvi uns barulhos de botas assim, e uns gritos autoritários. Blum, blum, blum. Blum, blum. Ai, 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 ai. Era a polícia militar que vinha subindo a escada e deu de cara com eles. A mulher toda ensanguentada, as paredes estavam tudo sujas de sangue. Ele saiu no jornal, ele deu umas 40 e tantas facadas pequenas na mulher, só cortava. Ele estava só cortando ela, assim, fatiando a mulher aos poucos. E aí, quando eu vi aquilo, eu voltei imediatamente para minha casa, me tranquei, só não vi nada, não sei de nada. Eu não ia matar ninguém. Quem? Eu? Não, tô aqui meditando. Voltei a meditar. Aí, levou um tempo para eu me acalmar, mas quando era quase meia-noite, sempre é meia-noite, né? Aconteceu uma coisa estranha. Uma luz apareceu, como se abrisse um buraco redondo no teto e entrasse a luz do sol do meio-dia, assim. E essa luz me ofuscou e foi evidente, me deixou perplexo. E eu pensei, putz, agora eu me ferrei, é um anjo. E eu nunca tinha visto um anjo antes. E eu pensei, o anjo veio me punir porque eu, sendo um mago, eu quase matei um homem na noite de São João. Não interessa que é por uma boa causa, mas eu fui tomado pela raiva, entendeu? E se ele não tivesse corrido, ele tinha morrido ali mesmo. Deus me perdoe, mas tem que falar a verdade, né? Mesmo porque as pessoas precisam dessa, vamos dizer, pedagogia básica da ética sobrenatural. O fato é, essa entidade luminosa, que diante dela eu me atirei no chão estilo muçulmano, assim, botei a cabeça no chão, não me atrevi a olhar. Essa entidade me chamou pelo nome e disse que eu tinha sido corajoso, disse que eu sou um homem de coragem e que perguntou se eu aceitava uma missão, que era ir ao inferno e escrever um livro. Putz, o que eu ia dizer? Ah, não, semana que vem volta aí, né? Excelência, por favor, vamos nessa, né? Tudo que vossa santidade desejar, caralho. Eu tava me sentindo muito mal, eu disse isso até pro Jô, porque a gente se sente mal perto de um anjo. Os demônios não... Eles te causam um sentimento ruim. Encontrar um demônio assusta, mas causa outras coisas diferentes de susto que são igualmente ruins. É uma perplexidade, uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma raiva, uma coisa e tal. Mas não, o anjo dá medo, me deu medo, porque eu me senti assim, sujo do sangue do homem que eu não matei. E já não tinha sido o primeiro homem que eu não matei. Com 16 anos eu tive a vida de um inimigo nas minhas mãos, um cara que me atacou, e ele pediu pela vida e eu liberei ele. Eu tinha 16 anos e eu tive que decidir se matava ou não matava um cara que me atacou. Acredita? Que vida dura, velho. E acho que até hoje não me arrependo, tenho certeza que tomei a decisão correta. Mas enfim, já foi então, as vidas que eu salvei e as vidas que eu não matei já tá ótimo, né? Porque outras pessoas nas mesmas circunstâncias não teriam o mesmo sangue frio, né? É difícil. Mas aí então essa entidade me informou que todo dia à meia-noite, menos na meia-noite do domingo, do sábado pro domingo, né? À meia-noite do domingo, eu ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, que eu ia sentar ali onde eu estava meditando e aí eu ia ser levado ao inferno. E que eu escrevesse num livro tudo que eu vi lá. E que eles iam me proteger, que eu ia ter um foco dessa mesma luz que estava diante de mim enquanto ele falava, essa luz ia comigo.
e só, e nada mais. Eles não iam poder me tocar, mas eu ia ouvir tudo, ver tudo, sentir o fedor e ficar cercado por eles e entrar em contato e ter que dialogar com eles e entrevistar os monstros. E eu aceitei, né? E tive que escrever o livro. Passei 9 meses tendo essa sequência de visões infernais, mas visões que, apesar de não serem agradáveis nem prazenteiras, foram muito educativas e me tornaram quem eu sou. E me deram poderes novos também. Hoje eu compreendo melhor a natureza do multiverso, a natureza da realidade, o que é real, o que não é real. Eu tenho um outro conceito. E esse conceito, gosto de pensar que, apesar de original, também está surgindo em muitas outras cabeças pensantes. Outros filósofos modernos estão também priorizando esse tipo de nova concepção da realidade, né? Nós éramos escravos de uma visão de mundo que é totalmente arcaica, que parou no século XIX. No máximo, parou na era atômica, lá nos anos 50, sabe? Uma visão pseudocientífica que, inclusive, incentiva o ateísmo militante, que eu acho um absurdo. Por que eles têm que militar? Eu não estou nem um pouco preocupado se acreditam na magia ou não acredito. Quanto menos gente acreditar na magia, para mim, melhor. Assim como também eu não me queixo que exista tanta bobajada na internet com as pessoas falando coisas sem fundamento, inverdades, incorreções e às vezes perfidamente, às vezes de propósito para enganar os outros, às vezes por ignorância mesmo, enganando a si mesmos. Eu acho útil tudo isso, porque de uma forma ou de outra propagandeia, faz as pessoas pensarem sobre o tema e, além do mais, eu acho que quem tem inteligência e discernimento encontrará o caminho. Não vai acreditar no que a massa está aplaudindo. Ou se fosse por esse conceito, uma pessoa que ganha muito dinheiro e faz muito sucesso é o maior mago do mundo? Não, né? Falando em sucesso, muita gente, principalmente os céticos, eles levantam essa coisa da magia e o dinheiro, né? Fazendo toda essa correlação de, se você é, abre aspas, se você é mago mesmo, por que você não é rico? Por que você não é bem sucedido financeiramente? O que você acha disso? Mas essa é uma questão, assim, que uma das mais básicas, uma das premissas mais notórias, que primeiro salta à mente daqueles que não têm imaginação. Realmente, as pessoas que pensam que não se pode alcançar a magia com dinheiro estão totalmente enganadas. Só que, como elas não conhecem a magia, elas não sabem que a magia é como um quantum específico de combustível. Ela tem uma quantidade limitada. Ela vai aumentando ou diminuindo conforme o poder do mago. Mesmo que você tenha muito poder, esse poder é utilizado para várias coisas. Por exemplo, dá para fazer um gráfico de pizza com... Eu tenho um quantum de poder, tá? Vamos dizer assim, que nem num joguinho, né? Tem 100 pontos de... Uma mana. É, isso, tem 100 pontos de mana. Tá? Só que eu uso 40% para preservar a minha saúde, de assaltos, acidentes, doenças e tal, né? Uso mais 40% para preservar os meus entes queridos, as pessoas que eu amo, né? Pô, já foi quase tudo aí, entendeu? Eu poderia usar 80% do meu mana para ganhar na loteria. Claro, e ganharia. Mas o que acontece? Eu ia ficar careca, ia ter problema de próstata, ia ficar velho, ia ficar sem sorte. E é melhor ter sorte ou ter dinheiro. Quem tem dinheiro e não tem sorte, tá ferrado. Quem tem sorte e não tem dinheiro, terá dinheiro. E eu tenho dinheiro. Tô pedindo dinheiro pros céticos, por acaso? Quem disse que eu não sou rico? Vão se ferrar. Se lixem. E digo mais, me canso com esse pensamento positivista do século XIX, porque pensam que eu, de certo, não tenho conhecimento dos iluministas, acham que eu nunca li Voltaire, estão muito equivocados. A navalha de Ockham corta na bunda deles e não na minha. Eu não procuro soluções misteriosas para coisas evidentes quando há soluções mais simples. Conhece o princípio da navalha de Ockham? Que é o princípio que tu não deve procurar uma solução complexa, maravilhosa e misteriosa se tu tem... Uma resposta simples, né? Uma resposta simples. Se mexeu aqui, um livro se mexeu. Tá, mas a janela tá aberta e tá ventando pra caramba. Esse é o princípio de Ockham. Eu não preciso que me ensinem isso, entendeu? Se eu disser que o livro se mexeu, é porque a janela tá fechada. E não vai ser, como eu disse, o Stephen Hawking, o Neil deGrasse Tyson que vão explicar, né? Então, assim, eu vejo o impossível acontecer com grande frequência.
Na minha casa, as coisas se mexem sozinhas. O sino toca sozinho à meia-noite, apavorando a vizinhança. E aí, se você assiste isso, tá vendo que não tem nenhum fio, ninguém tá puxando, não tem vento, é um sino de bronze gigante que não vai bater violentamente sozinho, sem uma força que o impulsione. E se tu ouve um gato miando e os gatos estão aqui na sala e tu tá ouvindo os gatos miando lá na cozinha, né? Então, coisas estão acontecendo. Isso supera eu não estou preocupado em provar a viabilidade. Agora, a minha explicação sobre essa clássica questão da loteria é essa. Eu gasto muito da minha magia com coisas que realmente importam. E o dinheiro eu ganho trabalhando com o meu talento. Eu faço traduções e eu uso o meu talento de ver o futuro. Já não é legal o bastante? Ah, mas tu não é rico com magia. Como assim? Tu sabe como eu ganho a vida? Eu ganho a vida respondendo perguntas que não são formuladas e lendo a vida das pessoas que eu nunca vi na minha frente, entendeu? A pessoa senta aqui na minha frente, pensa assim, quero ver a minha vida. E eu não deixo me contar nada, não sou que nem aquelas cartomantes que fica horas conversando para saber quantos filhos tu tem, não sei, aqueles problemas tudo. Aí depois ela vem, né, te dizendo que tu já contou, sabe? Eu tampouco trabalho com leitura fria, sabe o que é leitura fria? Sim. Então, eu também não uso a leitura fria. E eu naturalmente, sou muito bom em leitura fria também, porque isso eu aprendi na rua antes, aprendi com outros tipos de convívios e outros mestres. Então, aí a pessoa, depois de que eu digo para ela como está a vida dela e o que vai acontecer, ela pensa nas coisas e tira as cartas e não me diz a pergunta, e eu respondo a pergunta que ela não me disse. E ela me paga bastante, ou na verdade não é bastante, mas, né? Até menos do que a maioria, mas eu acho que paga legal, entendeu? E volta. Volta por quê? Porque eu acertei. E o que eu disse que ia acontecer, aconteceu. E o que ela estava pensando, eu li em voz alta. Então ela diz, caralho, esse cara é mágico, esse cara é bruxo, esse cara tem um dom, um poder especial. E é assim que eu ganho a vida. Eu acho que isso, por si só, deveria ser resposta suficiente, entendeu? E outra, é preciso ser muito tosco para achar que o dinheiro é o máximo, o apogeu da realização humana. O apogeu da realização humana é ter saúde, ser livre e inteligente. Isso são coisas que o dinheiro não compra. Concordo. E essa pergunta é uma pergunta, tu me desculpa, mas os céticos têm que ouvir isso. É uma pergunta que não faz justiça à inteligência que eu espero dos argumentadores do ceticismo. Só isso. Verdade. Não faz justiça. Magia negra existe? Claro, mas a magia existe. A magia negra é só a maneira como ela é utilizada. Se ela é utilizada para interferir no livre-arbítrio, ou se ela é utilizada por intermédio do contato com entidades infernais, ou se ela é utilizada de forma egoísta e violenta, é magia negra. Eu acho que, na verdade, a magia se compara a uma arma de fogo. Na mão de quem ela está, depende o que ela vai fazer. E ela, em si, é poderosa e é mortal. É muito eficaz. E faz toda a diferença, né? Mas uma coisa é a arma na mão do policial corajoso a serviço do bem da sociedade, defendendo a vida dos cidadãos inocentes. Outra coisa é essa mesma arma na mão de um mano sangue no zóio, duro de crack, que atira só para ver que lado a pessoa vai cair. Correto? A magia é isso. A magia negra é o impulso destrutivo e muitas vezes gratuito de fazer o mal pelo mal, para exercer poder sobre o semelhante, um poder maligno, autoritário, violento, causar sofrimento só para desfrutar. É uma coisa da natureza humana, né? Quando alguém cai na rua, as pessoas riem. Eu não. Eu, vou te dizer, eu sou mais shakespeariano. Eu já diria que ri das cicatrizes aquele que nunca sofreu uma ferida. Romeu e Julieta. Extremamente popular. A gente já gravou um episódio sobre satanismo, mas a gente abordou muito aquele satanismo lavei, né? Uhum. Que vai muito mais uma questão... Inclusive tem até ateus que se dizem satanistas. É o Rotary Club, o Rotary Club do satanismo. E eu queria saber de você, da sua experiência pessoal, se satanismo
ele existe naquela outra forma, na forma de realmente pessoas que louvam alguma entidade caída, um ser sombrio? Qual é a sua experiência com relação a isso? Não, é vasta, é ampla e vasta, e conheço todo tipo de pessoas que procuram e mantêm relacionamento com as entidades quitônicas, subterrâneas, infernais, né? As entidades ditas das trevas. No entanto, é bom observar que um dos maiores peritos em quimbanda que eu conheço, talvez o maior, o Eduardo Branco, aqui de Porto Alegre, ele disse que as pessoas não entendem que nas trevas existe uma luz das trevas que resolve para ti problemas que a luz não resolveria. Olha só, existe uma luz nas trevas, existe uma razão de ser que permite racionalmente e de forma sem abrir mão da tua integridade ética, depende, né, da pessoa, se a pessoa tem, já suponho que a pessoa tenha, né? Prefiro supor. E tu estabeleceu um relacionamento de cooperação e até de aprendizado, mas não aprendizado mútuo, porque essas entidades não têm nada a aprender com a gente. Eles nos desprezam profundamente. Para eles nós somos como pets, nós somos assim, como brinquedos, labradoodles, né? Ou como leitões gordinhos, gado, né? Demônios não são veganos. E eu acho também interessante que, devido às condições astrológicas, né, Plutão em Capricórnio, quem entende astrologia já sacou o que está acontecendo no céu e tal, nos planetas coletivos, há uma mudança de consciência, está havendo uma feliz renascença esotérica, oculta no mundo. E aqui é importante referir, faço questão de referir, algo que também ninguém mais sabe, mas que eu vou contar para vocês. É o seguinte: houve uma conspiração no século XVI, tramada pelo Vaticano, em decorrência da descoberta das novas terras, a América e tal, o mundo se expandiu, e os agentes jesuítas e dominicanos, principalmente, se deram conta de que havia fontes maravilhosas, curativas, árvores cujo sibilo do vento nas folhas revelava o futuro, oráculos, grutas, pessoas santas, sábios, sacerdotisas, pitonisas, magas, curandeiras pelo mundo afora. E eles ficaram horrorizados com o poder que todos esses povos galvanizavam por meio das suas artes mágicas. Muito espertos que são e que já eram, né? Estes agentes do Vaticano informaram a central de tudo que eles tinham descoberto. E foi, então, estabelecida uma estratégia global, incluindo todo o mundo conhecido. Sabe-se que em 1580 e poucos já tinha japoneses em contato com jesuítas, portugueses e espanhóis, que foram para lá especificamente. Então era uma estratégia, vamos dizer, um esforço concentrado. Não era fácil chegar ao Japão no século XVI, ainda mais chegar ao mundo todo. O Japão, Madagascar, Goa, a América, pilhar os pergaminhos dos astecas, enfim. Eles levaram para Roma tudo o que podiam e fizeram relatos minuciosos, deixando atrás de si a devastação. Eles erigiram igrejas onde haviam templos antigos que eles derrubaram, os templos dos pagãos. Isso, lógico, ao longo dos séculos, né, amiguinhos? E prenderam, mataram, torturaram, extraíram os segredos dos bruxos, dos alquimistas, das bruxas, de todos os humanos que desviavam da norma de pensamento deles, e fizeram pior. Eles estabeleceram, com o que eles já sabiam e com o que eles aprenderam com os povos que eles vampirizaram culturalmente, permitam-me utilizar esse termo um pouco violento, mas eu acho que se é apropriado. Com esses conhecimentos, eles tramaram uma verdadeira cabala, não no sentido rabínico, cabalístico, espiritual, mas no sentido profano-político, uma cabala no sentido de uma conspiração. Estabeleceram uma magia, um encantamento violentíssimo, drenando todas as forças místicas do planeta, direcionando para eles, de modo a que a Igreja Católica se tornasse única senhora e dominadora das forças espirituais da Terra, de modo a acabar com os prodígios, os milagres pagãos e as coisas
miraculosas e os poderes mágicos que haviam nos povos da antiguidade. Isso funcionou por cerca de 500 anos. E explica por que veio se rompendo, foi apresentando rachaduras. Esse encantamento, por poderoso que fosse, ele tinha um prazo limitado. Eles não acharam que por volta do ano 2000 a coisa ia estar como estava. E o que aconteceu foi que em 21 de dezembro de 2012, de fato, o mundo acabou. É isso que os profanos e os céticos e os que deram risada, o mundo ia acabar, não acabou. Acabou sim, meus amigos. Vocês é que não notaram. Acabou aquele velho mundo onde não havia fadas, nem gnomos, nem unicórnios, nem o monstro do Lago Ness. O que aconteceu? Em 21 de dezembro de 2012, todas as rachaduras se somaram e, bum, a Igreja Católica morreu. Perdeu, acabou. Perdeu o Manas, o Axé, o Juju, o Grigri, o Prana, o poder mágico, entendeu? Essa magia arrebentou e essa energia se soltou de novo e a terra de novo é livre. Os oráculos voltaram, as árvores voltaram a falar, os deuses respiraram aliviados, a velha deusa recebe de novo as homenagens. Olha os grupos de mulheres bruxas que estão brotando pelo mundo todo, poderosíssimos, uma renascença sobre a qual, aliás, eu nem vou comentar antes que elas digam que eu não tenho nada que estar opinando sobre a magia feminina. Eu só quero elogiar se elas me deixarem, e deu, né? Mas enfim, entendeu? Aconteceu tudo isso. E, de novo, a Terra é livre. E quanto ao Vaticano, deixa eles lá, aqueles que paguem a conta dos seus erros e das suas coisas. Eu não vou nem falar nada de escândalo, nem de nada. Não me interessa, entendeu? Assim como eu não falo de nada sobre coisas que eu não pertenço, e eu não pertenço a nada. Eu falo sobre ideias. Eu não fico de fofocas sobre maçonaria, ou gnose, ou Rosacruz, ou teosóficos, que eu conheço, sim, todos, profundamente, e tenho respeito e amizade de vários deles em vários grupos, inclusive antagônicos entre si, me respeitam, e com os quais eu mantenho um diálogo frutífero e interessante, e anárquico no sentido de que é natural, sem autoritarismo, tanto faz, eles não querem me convencer, nem eu a eles, entendeu? Mas nos pontos que são comuns, a gente faz um trabalho comum, desenvolve, conversa, coisas, né? A vida é um grande mercado persa, a gente tem que se relacionar com as pessoas, mas sempre com respeito e sempre sabendo que uma das principais leis da magia é também uma das principais leis da vida, que a gente não deve mexer com o que a gente não conhece. Você não sabe com quem está se metendo e, de repente, pode encontrar uma força incontrolável que você não tinha previsto. Então é melhor deixar o desconhecido quieto. Nesse sentido, é um paradoxo. Por um lado, eu acho que a magia é um atributo natural do ser humano, que foi roubado culturalmente por toda essa cultura aí das religiões abrâmicas e da cultura do homem europeu e tal, essa civilização cristã ocidental, essa coisa. Então, por um lado, a magia é um direito e um atributo natural, mas por outro, ela é uma certa profanação, um certo desaforo. Ela tem um quê de proibido, na medida em que é o que separa os meninos dos homens, é o que separa as meninas das mulheres, é o que separa as crianças dos adultos, não é? Eu penso que é importante enfatizar que a vida é cheia de paradoxos. As pessoas dizem, mas fez o bem, fez o mal. Por exemplo, às vezes me aparecem uns caras aqui, metidos a bruxões, não sei o quê, querendo o meu conselho porque estão totalmente apaixonados. Faz um feitiço de amarração pra mim, pra ela gostar de mim. Ora, faça-me um favor, sabe? Pelo amor de Deus, vamos se respeitar. Isso não fica nem bem, sabe? Eu até me ofendo com esse tipo de... Aí o cara, né? Sou paciente com as pessoas e tudo, eu tento infundir algum esclarecimento sobre a natureza da magia, das forças ocultas, e que não é assim, sabe? As pessoas são o quê? São peças no tabuleiro? Quem ele pensa que é? Por que ele não se torna amável, em vez de querer enfeitiçar uma pobre coitada que provavelmente está muito melhor sem ele? Desculpa a minha
né? Concordo. A minha sinceridade, sabe? Eu gosto de ir direto ao ponto. É uma coisa da minha natureza jurídica. E outra, dentro do direito, eu me especializei na área da criminologia, da psicopatologia forense. Eu estudei com afinco a mentalidade criminosa, a mentalidade psicopata, os desvios de comportamento, as compulsões, que muitas vezes encontram até um paralelo muito interessante com os meus estudos da demonologia. Mas o fato é que, por ser advogado e criminologista, eu tenho pouca paciência. Eu sou um pensador ácido também. Não sou nenhum Jô Soares, eu sou bonzinho. Eu gosto de conversar, gosto de gostar das pessoas. Claro que se elas me dessem motivo para isso, ajudava, né? Mas, em geral, eu sou uma pessoa bastante afável. Só não gosto de desaforo, não gosto que tirem onda com a minha cara, entendeu? E eu não respondo a provocações. Eu não ameaço e não me assusto com ameaças. E eu não tenho medo de nada. De nada nesse mundo. Você já foi ameaçado? Constantemente, mas sempre por criaturas anônimas, né? Sempre por, assim, de forma... Desde que eu escrevi o livro, recebo ameaças de morte, todo tipo de ameaça. Ah, é? Por que essas pessoas que, por causa do livro, te ameaçam? Em geral, ou são, curioso, né? Eles se irmanam nesse ódio. Evangélicos e satanistas me ameaçam. Uhum. Dois lados de uma moeda. E eu cada vez tô melhor aqui, meu cabelo mais sedoso, tô bem feliz, bem tranquilo, minha mulher me acha lindo. Então, né, tô com sorte, não tenho medo deles, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de dois caras numa moto, não tenho medo no escuro, não tenho medo de sangue, não tenho medo de porra nenhuma nesse mundo, entendeu? Quem é que pode dizer isso, entendeu? Eu sou um cara que tu não pode matar e não pode assustar. Então, sabe, eu vou me preocupar com o quê? Deixa eles roncarem, deixa, né? Assim, os cães ladram e a caravana passa. Se eu for parar para jogar pedra em cada cachorro que late enquanto eu tô passando, eu não vou chegar nunca ao meu destino. Tenho mais o que fazer. Tô muito ocupado estudando, lendo, escrevendo, falando com bruxos do mundo inteiro, bruxos do Brasil inteiro, gente séria, gente madura, serena. A magia não é assunto para desequilibrados, entendeu? E eu não bato palma pra louco dançar. Perfeitamente. Aí as pessoas dizem, mas o cara é brabo, é perigoso. Sou sim, dá licença. E daí? Porra, não tenho obrigação de aturar gente ainda mais burra do que eu. Eu não me acho muito esperto. Mas, felizmente, meus inimigos aprendem que eu não sou tão burro quanto pareço. E a minha parede tá cheia de cabeças pra provar isso. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Perfeitamente. Vamos então para um lado interessante aqui. Que grupos ou que pessoas você acha que fazem um bom trabalho na magia? Então, eu acho que é importante essa pergunta, muito importante, porque na esteira dessa renascença esotérica mundial, o Brasil, eu acho que se destaca, tem uma boa produção intelectual, tem muita gente fazendo coisa boa e... Claro, tem essa nuvem constante de ruído, de borborigmos sem significado, só uns barulhos desconexos de gente querendo chamar atenção sobre si, muitas vezes conseguindo, mas como a gente sabe e como muitos youtubers nos mostram a todo momento, muitos acessos e muitos inscritos não quer dizer coisa nenhuma, não quer dizer que a pessoa tenha conteúdo. Uhum. Então eu me permito elencar algumas pessoas que eu respeito e que eu considero que fazem um trabalho que de fato traz uma contribuição importante para o cenário ocultista nacional. Então, primeiro eu já vou deixar explícito que tem esses coletivos femininos, essas bruxas aí, que eu não vou nem citar, mas, né, que elas não me dizerem que eu não citei, entendeu? Mas eu não vou, que elas não gostam que comente. Bom, eu acho muito interessante o trabalho do Ricardo Tchaikovsky, da Casa de Exu, que ele é um estudioso sério, tem um trabalho comparado muito legal, e é um cara inteligente, articulado, e inclusive ele apresenta uns conteúdos que só ele mesmo encontra, como por exemplo, eu diria até que eu saiba, ele é o maior especialista em jeans do Brasil, né? Ele estudou profundamente o assunto, que é um tema difícil de encontrar referência confiável, porque os jeans
são específicos da cultura islâmica, né? A gente sabe que os djinns são os gênios, que as criaturas que Alá criou antes do homem, que criou de um fogo sem fumaça, e a gente sabe que os djinns são, alguns são ateus, outros são bons, outros são maus, tem até djinns cristãos, djinns judeus, djinns muçulmanos e tal, várias categorias. Então o Ricardo Tchaikovsky da Casa de Exu, eu acho que é um cara que manda bem pra caramba. Bacana. O Humberto Maggi também, uma figura consagrada, que a gente sabe que, né, faz um trabalho seríssimo, é um cara que estuda, eu diria até um acadêmico, né? Ele tem um trabalho que se sustenta intelectualmente, e isso é uma coisa que eu acho sempre importante enfatizar. Eu gosto também do trabalho do Rodrigo Vignoli, que trabalha com a magia do caos. É um cara articulado e que busca um pensamento independente. Eu acho que ele também manda bem, eu acho que merece atenção, é um cara que contribui e ele é muito eloquente, muito seguro. Tu percebe que ele, de fato, ele tá falando de algo que ele conhece, que ele refletiu, que ele vivencia mesmo. É um cara sério. Perfeitamente. Né? Tem um mago bardoniano que não é tão conhecido, mas lá no Rio de Janeiro, um cara bom pra caramba também, que entende do assunto, sabe? Magia bardoniana, né? Franz Barn e tal. Sim. O Alessandro Iglesias, lá do Rio de Janeiro, o cara manda bem pra caramba. O Frater Goya é outro cara também que é sério, estudioso. O Kaique Girão, que era meu amigo lá de Fortaleza, ele tem um grupo lá que faz um trabalho bem sério, bem legal. Não sei mais por que ele não é mais meu amigo, mas tudo bem. Não sei, mas eu admiro ele, acho que é um cara que faz, e ele e a turma dele lá em Fortaleza, os caras têm um núcleo forte, estudam sérias coisas. Tem na área da Goécia, tem o Alexandre Galvarros aqui em Porto Alegre, que é um verdadeiro mestre da Goécia. O cara é um fenômeno, ele conhece profundamente e conhece pela prática, assim, ao longo de 30 anos que ele estuda profundamente. E o Mago Anael também, da mesma área, mas com um enfoque um pouco diferente, né? Tem o pessoal do Morte Súbita, que para quem se interessa por uma área mais da mão esquerda, os caras são satanistas mesmo, inclusive eles não gostam de mim também, né? Mas eu também tenho uma relação de respeito e uma relação fraterna até, porque eles foram elegantes, honestos comigo, eu gosto deles, eu respeitei por causa disso, entendeu? Eu não preciso concordar com eles para achar que o trabalho deles é válido e que merece atenção. Acho que, por exemplo, eu estou citando aqui estudiosos de várias áreas, e aí então a pessoa escolhe, né? Mas todos são válidos dentro da sua proposta. Tem um especialista em hermetismo e alquimia chamado Valério Azevedo, em Brasília, que é bom pra caramba. Tem o Rodrigo Pozobon, lá no Canadá, um amigo meu também, que manda altas magias, o cara sabe tudo. Eu acho que basicamente seriam esses, né? E tem também uns amigos meus na Bahia lá, o Diego Medeiros e o Thiago, que trabalham com alta magia, uma magia xamânica, e também eles têm um estudo de patafísica aplicada. Os caras são feras lá. Então tem muita gente legal, muita gente interessante que merece atenção. Quem eu não citei, ou eu não conheço, ou eu não aprovo. Eu acho que copiar-colar é uma coisa que não inspira respeito, entendeu? Eu acho assim que mero acúmulo de informação, só esse mercantilismo, entendeu? E outra coisa também, eu acho um pouco suspeito quando a pessoa se diz super, ultra, mega graduado em tudo quanto é coisa, entendeu? O cara é mestre disso, sumo sacerdote daquilo e não sei o quê. Eu não sou nada. Eu sou batizado pelo fogo e fim de papo. É só isso que eu sou. Eu sou um cara que pensa, um cara que fala e um cara que você vai querer ter do seu lado, se for possível. E nunca, jamais vai querer ter contra si. Perfeitamente, perfeitamente. Você falou sobre Goécia, você já trabalhou com isso? Olha, especificamente não. Não, porque eu trabalho com outra linha com os demônios e é muito eficaz. E eu sou, como eu disse, pragmático. Eu não gosto de aprender coisas que não são necessárias. Eu acho que eu também, apesar
de ser um amante do estudo e gostar de pensar em mim como não sendo o mais lerdo dos argumentadores, eu não gosto de erudição vazia, de academicismo excessivo, entendeu? Eu gosto de uma visão acadêmica, erudita, no bom sentido, que tem um fundamento, que quer dizer alguma coisa, e não que é a mera ostentação de repetições vazias de fórmulas do século XIX, entendeu? O que servia para o Crowley não serve para mim. O Crowley, no meu mundo, não tinha durado meia hora, entendeu? Veja bem, ele não se criava no mundo em que nós vivemos, não aguentaria. Ele era um aristocrata, sabe? Ele era um dandy, ele não era um cara acostumado a sofrer. Por isso que eu disse que tudo que eu sou eu devo à dor, ao sofrimento, à solidão, ao estresse pós-traumático, à influência da maldade humana sobre mim e o enfrentamento com a violência, né? Com mulheres cruéis e homens violentos. É isso que ensina a gente o que realmente importa. E acho importante também, sinceramente, assim como eu disse, aquela parte que tem que aprender inglês e espanhol, acho importante aos jovens magos, aos buscadores e buscadoras, ter uma qualificação profissional que te permita trabalhar e ganhar o teu dinheiro sem ter que depender da magia, entendeu? Porque quando a magia se torna um ofício, uma profissão, um meio de vida, ela pode ser muito escravizante e é desgastante. É aquilo que eu disse, por exemplo, eu estou sempre recusando propostas torpes e malignas para usar os meus poderes para ganhar dinheiro. E eu leio as cartas e faço essas magias quando eu acho lícitas, como essas que eu te falei aí, né? Que a pessoa encontra um feitiço na casa dela, fica apavorado e me chama, aí tudo bem, aí eu vou lá. Agora, eu não faço amarração de amor, não faço feitiço para matar ninguém, a não ser que façam um feitiço para me matar, aí eu devolvo alegremente em dose cétupla, né? Mas isso é lícito também. E durmo tranquilo à noite. Mas que eu digo assim, tu tem que ser coerente, entendeu? Ah, o cara é louco. Tu diz que ele é louco porque tu não entende o que ele fala. Mas se o que ele diz é coerente em si mesmo, é um argumento mais do que suficiente. E eu sou a prova do que eu falo. Eu tô aqui. Era pra ter morrido. Você já viu, já enfrentou demônios? Claro, muitas vezes. Mas acabei, com o tempo, adquirindo um status diplomático. Eu, hoje em dia, me dou muito bem com eles, não tenho treta com os demônios há muitos anos já. Mas enfrentei sim, e esses enfrentamentos estão no livro, no novo livro, né? Que é o Liber Demonorum, que é o livro dos demônios 2018, que é essa versão hardcore, esmiuçada com todos os detalhes que na época eu não podia referir. Lá em 97 eu não podia ter escrito esse livro. Hoje é o que as pessoas querem saber e elas vão adorar. Tenho certeza que vai causar como uma bomba. Bom, eu vou ler aqui algumas perguntas de ouvintes que eu pedi pra eles escreverem. Pô, que legal. O Lucas Pessotto, ele fala o seguinte: queria saber se você tinha planos de relançar um novo livro, você já respondeu, então vou aproveitar pra transformar a pergunta dele em outra coisa. Quando é que lança esse próximo livro? Assim que eu terminar, eu vou trabalhar nele, vou lançar com facilidade, mas eu mesmo vou lançar, eu não vou dar pra nenhuma editora. Entendi. O Thiago Barros, ele pergunta se tem algum objetivo grande como mago, no sentido de você consegue enxergar um final de uma trilha, alguma coisa que você busca, que você sonha? Sim, boa pergunta. Eu quero ser cada vez mais sereno, tranquilo, iluminado, pacífico e fazer bem para as pessoas ao meu redor. Eu gosto de pensar que eu sou também, além de tudo isso que eu falei, de gerenciador de crises e resolução de conflitos, eu também sou um pacificador. Eu harmonizo os ambientes ao meu redor. O carro que eu ando não estraga, o avião que eu voo não cai e quem anda comigo me ama. E eu acho isso a verdadeira magia, entendeu? É o papel do xamã trazer harmonia para sua tribo, para a sua coletividade, exercer uma influência. E eu quero ser um homem assim, quero ser o mestre que eu posso ser. E não essa figura ainda sacudida por uma certa rebeldia, da qual eu me acostumei um pouco e que faz parte também já da minha personalidade, né? Mas gostei muito da pergunta. O Alessandro de Crédico, acho que é assim que se fala, ele pergunta sobre o que você acha da popularização da magia, de cada vez mais pessoas estarem estudando e buscando a ciência oculta. Como eu disse, eu acho ótimo, acho excelente e também eu sei que isso é uma tendência universal cultural, que só vai crescer, não é uma moda. Pelo contrário, é uma redescoberta de verdades universais e eu quero mesmo que todo mundo estude e se esforce e tente mesmo alcançar os poderes ocultos e sufocados
pelo condicionamento social, que estão dentro, sim, de cada um de nós. Cada um de nós pode ler pensamentos, pode falar com os animais, pode adivinhar o futuro, pode parecer mais jovem do que é, entendeu? Cada um pode fazer coisas que a sociedade nos diz que a gente não pode. E acho que o respeito uns aos outros, o respeito à natureza, o respeito aos animais, que também está vivendo uma renascença, um ressignificado, uma importância maior, também vem nesse mesmo sentido. Acho muito legal. E acho também legal que as pessoas fiquem atentas para a desinformação. Tem muita gente falando coisas inúteis aí, mas eu também acho que o que é sólido permanece. O tempo mostra. Me pergunta daqui a mais 57 anos o que eu tô achando. Eu vou estar aqui ainda. Vou perguntar. Então, vamos lá. Bate-bola rápido, próximo do encerramento aqui que a gente tem. Eu vou pegar aqui alguns nomes de personalidades ocultistas e gostaria que você comentasse sobre. Não precisa ser rápido, se quiser também não precisa, e se quiser definir como uma palavra também pode. John Dee. O John Dee era um inspirado, um visionário. Eu gosto muito da trajetória dele, mas dá uma certa dó, né, coitadinho. Ele não entendia nada, não entendia de mulher, não entendia da natureza humana. Ele foi meio logrado pelo Kelly, né? Foi meio um episódio meio triste, aquela história de trocar as mulheres e tal. Mas o trabalho dele enoquiano é muito forte, muito sólido, muito rico e tem servido como base para desenvolvimentos muito eficazes. Né? Eu gosto especialmente que ele é um dos primeiros a citar o Coronzon, o demônio do caos, que depois o Crowley também vai trabalhar com ele lá no deserto, né? Muito legal, sou fã do John Dee. Aleister Crowley. Também gosto, respeito muito, acho um pensador importantíssimo, um homem que marcou o seu tempo e eu tenho uma profunda admiração e ao mesmo tempo também não me espelho nele de forma alguma, porque eu acho que ele tinha, todo ser humano tem as suas coisas, mas ele tinha umas falhas de caráter muito graves, ele abandonava os filhos, entendeu? Ele não tinha consideração por ninguém, o cara, ele vivia para aquilo, era como um missionário maluco. Eu acho admirável, mas ao mesmo tempo deve ter sido difícil para quem conviveu com ele, né? O cara era meio insalubre, mas ao mesmo tempo era genial, brilhante e um pensador e um filósofo que deixou um legado que vai ser estudado para sempre, eu acho. Madame Blavatsky. Também sou fã, apesar do que a Sociedade Teosófica se tornou. Acho que ela era também uma figura excepcional. Tu sabe que a vida dela é marcada de eventos bizarros, né? O padre pegou fogo no batizado dela e ela nasceu num dia das bruxas, um dia especial lá das bruxas na Rússia. E ela era uma mulher extremamente corajosa, que é uma virtude que eu admiro muito. Ela, que nem a Alexandra David Neal, dava a cara a tapa, iam, saíam, viajavam sozinhas. Eram mulheres extremamente à frente do seu tempo e um exemplo para todos os seres humanos, não só para as mulheres, né? Eu gosto muito. Agora, o texto dela, eu me dei o trabalho, porque houve uma época que como eu disse, eu tinha muito tempo para ler, né? Não tinha namorado. E eu li a Doutrina Secreta, né? E realmente é uma prosa intoxicante, porque é muito cheia de referências e de conteúdos e erudições, e ao mesmo tempo ela tenta dar uma amarração que fizesse frente ao cientificismo da época. Isso acaba por comprometer a estrutura toda do conteúdo. Tu vê que às vezes ela está tentando satisfazer um pensamento que ela devia ignorar, eu acho, né? Mas fora isso, eu acho também um personagem muito digno de estudo e de respeito. De bola. Anton LaVey. Esse, por exemplo, eu já não tenho nenhuma admiração, nenhum respeito. Eu considero, enquanto contraventor, transgressor, na verdade, desculpe, melhor o termo, eu considero ele enquanto espírito rebelde, enquanto espírito transgressor. Nesse sentido, sim, acho admirável Gaiato, essa igreja de Satã que ele criou, que nada mais é do que a celebração de uma vida mansa, do egoísmo, do ateísmo, né? Mas eu acho que depois ele também acabou criando coisas que ele talvez não tivesse pensando em criar e que foram muito boas, que foram as outras ordens satânicas que vieram depois, né? Porque a partir daí
daí surgiram outros grupos teístas, né? Que tem os satanistas ateus e os satanistas teístas, que acreditam que Satã é de fato uma entidade autônoma, independente, como aliás o Papa Francisco reiterou já 16 vezes nesse papado, né? Só para uma nota de pé de página. Então não tenho um especial carinho pelo LaVey, mas acho ele um gaiato. Eu gosto dos espíritos rebeldes. Vamos lá, hein? Agora quero ver. Márcia Fernandes. Tadinha. É um efeito de marketing, né? É um subproduto perverso da mídia que busca reduzir as coisas a respostas simples e imediatas. Sei lá, que a pessoa comum e letrada, ela é uma bruxa para pessoas que não foram à aula, né? Eu acho lamentável. E eu sinto que ela tem uma energia muito ruim, porque ela sabe que ela está pervertendo um conhecimento sagrado e para ganhar dinheiro. É um pé no saco. Você conhece quadrinhos? No geral, o mundo de quadrinhos, você se interessa? Claro, bastante, sim. O Hellblazer eu li todo em inglês. Show de bola. Porque aqui no Mundo Freak a gente tem uma eterna briga, entre aspas, né? Que é uma grande brincadeira, provocação. Que aqui a gente tem o time do Grant Morrison e o time do Alan Moore. Uhum. Eu quero que você escolha um deles. Não precisa, eu já sou Alan Moore direto, claro. Então é do meu time, João. Então gostei. Sim, eu acho inclusive que os poucos magos que ainda existem assim nas artes é justamente o Jodorowsky, o Alan Moore, o Kenneth Grant e basicamente isso. E alguns outros diretores de cinema mais obscuros, mas que eu gosto muito, como Richard Stanley ou o meu amigo Brian Butler, que é um mago americano também, um telemita americano muito respeitado, que esteve até aqui em Porto Alegre, passou uma semana em Porto Alegre, me visitou várias vezes na minha casa, levei ele em vários lugares mágicos, ensinando os rudimentos da quimbanda para ele, explicando as coisas, foi muito legal. Então, eu sou Alan Moore direto. Cara, é assim, ó, eu queria dar uma chave alquímica aqui, ó, pra gurizada, mas tem mais alguma figura na lista? Bem, tem dois. Jesus. Menino Jesus, tu diz o homem. Jesus? Jesus. Também é outro que é admirável, né? Mas enquanto personalidade, assim, mas o que eu acredito? Que o ser humano cria a sua própria realidade. Somos fragmentos de uma consciência cósmica. Só existe um grande eu universal. Este grande ser com S maiúsculo. Sim, eu sou panteísta. Eu acho que tudo faz parte de uma mesma realidade espiritual. Portanto, eu sou cheio de religiosidade e não tenho religião. Religião é uma estrutura formal, e essas estruturas são aprisionadoras e te levam a não questionar as coisas. Eu sou cheio de religiosidade, que é um sentimento, uma percepção de que tudo é sagrado e que tudo merece a nossa veneração. Para mim, tudo é sagrado, entendeu? Então, esse conceito de perdão e de culpa e que Jesus vai ter que nos salvar senão nós vamos para o inferno, isso só vale para os cristãos. O muçulmano, quando morre, ele vai ser julgado por Alá, porque é o Alá que ele acredita. O judeu vai encontrar, suponho, Jeová, né? Sei lá como é que é o nome que não pode pronunciar, mas é o Deus, né? O Deus de Israel. O umbandista vai encontrar Oxalá, o seu pai Ogum, ou sei lá, todos esses existem, entendeu? É isso que eu quero dizer, mas o que eu digo é que, num certo aspecto, eu acho mesmo que o homem é a medida de todas as coisas, o ser humano, que nós criamos a nossa realidade, por isso que o ateu não vê milagre, porque ele não acredita no milagre. E se tu não acredita, a vida não vai ficar te dando sinais, mas se tu procura os sinais, eles vêm, e a vida fala contigo. Ou seja, aquilo que tu acredita te define. E, portanto, nesse sentido, acreditar em Jesus, eu acredito que Jesus existe, entendeu? Nesse sentido, sim. As pessoas, a minha vozinha, tadinha, que Deus a tenha, tá lá com Jesus, porque é a forma que a consciência dela projetou a paz depois da vida. Entendeu? Ao passo que eu não vou encontrar Jesus nenhum. Eu não acredito em julgamento nenhum. Eu vejo direitinho que a luz não tem porta. E o inferno, as trevas, o fogo, não tem grade. Não é um estabelecimento penitenciário. Ninguém vai ser mandado para lugar nenhum, entendeu? E é isso que me torna um pensador perigoso, porque eu sou inimigo das religiões abrâmicas. Se eu um dia pousasse em Dubai, eles iam cortar minha cabeça. Existe pena de morte para magia, bruxaria,
cara. Lê as cartas, cortaram a cabeça de uma velhinha que lê as cartas. Que mundo é esse? Sabe? Na Arábia Saudita, cortaram a cabeça da velha em praça pública. Coitada, né? Eu sou um cara primitivo. Se me dão uma porrada, eu não vou dar outra face. Não seria sincero. Eu dou uma sincera cacetada extra. Dou com a cadeira na cabeça dele, entendeu? E isso vai ser de coração. E é o que eu acho. Seja bom ou seja mal, mas seja de coração, seja verdadeiro. Então, essa simulação da hipocrisia cristã, que quem me ameaça? Os pentecostais me odeiam, me ameaçam, inventam coisas sobre mim, me acusam de crimes. Imagina, pentecostais. Jesus deve estar adorando, né? Coitado. Desculpa se eu me... né? Não, que isso. Me estendi um pouco, mas é que esse tema é incendiário mesmo. Sim, é sensível, é um tema sensível. Paulo Coelho, por último, pra acabar. Paulo Coelho é um outro fenômeno da mídia que não tem, é que nem o Harry Potter, assim. Eu não falo sobre quem não é mago, entendeu? Eu não vou ficar comentando o Harry Potter, portanto, também não vou comentar o Paulo Coelho. Ele é só um subproduto de uma sociedade decadente que gosta de respostas fáceis. E lamento os fãs do Paulo Coelho, né? De fato, acho que até ele pode inspirar, ainda que indiretamente, o interesse pelos assuntos místicos, mas eu vejo como uma manipulação barata e que proibiu a minha participação quando eu lancei o Livro dos Demônios. Eu fui escalado pela Câmara Municipal do Livro da Prefeitura de Porto Alegre como o intelectual gaúcho mais bem preparado para debater o ocultismo com ele, e ele disse que se eu entrasse na sala ele sairia, porque ele é um mago branco e eu sou um mago negro. Disse isso nos jornais, imagina. Ora, que imbecilidade. A vida não é em preto e branco. E outra, nas palavras imortais de Mário Quintana, ninguém é tão bom quanto se julga, nem tão ruim quanto parece. Correto? Perfeito. Acho que isso fecha bem. Então, e se fosse a vida assim de herói e bandido, eu é que tinha que fugir dele. Pegou mal o bandido assustar o herói. Então eu fiquei conhecido como o homem que assustou o Paulo Coelho. Mas a gente sabe, coelhos são animais tímidos que se assustam facilmente, né? Perfeitamente, cara. Cara, eu só quero dar minha mensagem final alquímica aqui pra... Não, você tem agora o momento que você quiser, o tempo que você quiser, fique à vontade. Você quer falar com o ouvinte, quer deixar mensagem, quer fazer uma magia, a hora é agora. Então, eu quero deixar uma mensagem alquímica cifrada, que eu acredito que é útil para a reflexão dos nossos amigos. Um texto é meu, mas cheguei até ele depois de muito trabalho alquímico. E aí a chave diz assim para vocês, meus queridos amigos: quando soaram os sinos feitos de sal e de fogo, o quarto se encheu de cinzas, afogado pelas penas dos pássaros mortos que choviam do céu como se fosse segunda-feira. No metal ardente da planície sem sombra, houve um súbito silêncio eriçado de punhais, um erro deliberado, um único momento carmesim varrendo a terra até o esquecimento. Diante do mar, escurecido pelo remorso, a alma ajoelhada tem a cabeça entre as mãos e não chora, e tem algo de louca em seus beijos. Desde o alto dos telhados vem uma música de aço, febril de solidão, e o sangue se detém como se feito de arame e de sonhos partidos. Ai dos que a ouviram, ai de mim que já não a temo, agora eu a busco e é minha. Proibida flor noturna, labirinto fiel, hora secreta, chama feita de silêncio e de ternura. E uma mensagem final que ninguém vai entender, mas que vai energizar a todos. Aglaria pedel, garia ananas capta. E era isso. Show de bola. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, acho que a polêmica vai ser grande, mas eu gostaria de pedir critério e responsabilidade nos comentários, porque eu não vou ler mesmo, mas as pessoas depois vêm me contar, né? Assim como eu não assisto as entrevistas, eu também não leio os comentários, pouco me importa. Mas às vezes as pessoas vêm me falar: oi, estão te xingando lá. Aí não fica bem, crianças. Vamos, né, respeitar o amiguinho. Cada um pode pensar como quiser, correto? Corretamente. É isso. E vai deixe viver, suerte e luz. É o meu mantra. É o mantra que eu desejo para todo mundo. Suerte e luz. Sorte para que as coisas
aconteçam para a tua felicidade, e luz para que a compreensão interior te mostre o que é a felicidade. Eu agradeço muito. Show de bola, show de bola. Bem, é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. E é aquilo, não olhem para trás.